E aí, beleza? Sou Alexandre Matias e estamos começando aqui mais um Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas. E hoje eu tenho uma enorme satisfação de receber meu brother Pablo Miyazawa, lenda viva do jornalismo pop brasileiro, um dos grandes nomes, pioneiro, inclusive. A gente vai começar o papo, talvez por isso, na cobertura de videogame no Brasil, mas também depois expandiu aí sua carreira para a cultura pop como um todo. E a gente vai falar contar um pouco a história dele, falar o que é cultura pop hoje em dia, como é que a gente está atravessando, como é que ele vê as transformações da cultura por conta dessas transformações provocadas pela pandemia, pela quarentena, enfim. O papo vai longe hoje, chamando ele aqui e lembrando aí, sempre nesse momento aí que eu autorizo a entrada do meu convidado para pedir para você sugerir mais entrevistados aqui para o Bom Saber. O Pablo está entrando, vamos ver quanto tempo que ele demora para conectar naquele momento de tensão. Será que... Uma hora vai, hein? Vamos... Se você está assistindo esse vídeo e você não colabora com o meu canal aqui no YouTube, entre em contato comigo no trabalhosujo@gmail.com, que eu te explico como você pode ter visto esse vídeo bem antes, né? Boa parte do meu canal que eu acabo produzindo prioritariamente para quem colabora com o meu trabalho. E o Pablo ainda não entrou. Será que deu algum chabu? Deixa eu ver aqui, dar um alô nele aqui, porque eu acho que ele estava entrando pelo computador. Eu consigo falar com ele pelo celular. Alô. Aí, agora foi. Já estava te chamando aqui do celular. Deu certo. E aí, Boa tranquilo? noite. Beleza. Tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Como é que está essa quarentena aí, seu Pablo? Tá frio, né? Foda. Mas tá melhor. Acho que a gente já conversou sobre isso. A dificuldade de você admitir hoje em dia que tá tudo bem, né? Assim, é aquela coisa, você não quer mostrar para as pessoas que você não está se preocupando, que você não está cuidando das questões sanitárias, né? Que você está ignorando a pandemia. Assim, existe uma patrulha aí na bolha, né, e tal. Mas também admitir simplesmente, tô ótimo, tá tudo bem, né, é meio tabu, principalmente com quem você fala, né. Tem gente que realmente não aceita que alguém possa estar bem nesse momento, porque afinal de contas, 100 mil mortos e tudo mais, mas na medida do possível, né, tá tudo bem. Pelo menos, né? Vamos levando aí. Vamos que vamos. Pablo, te apresentei aí como pioneiro do jornalismo de videogame no Brasil. Não estou exagerando, né? Caralho. Dá para dizer que a gente começou um trabalho que profissionalizou e oficializou uma coisa que já era feita, né, no Brasil. Mas eu diria que antes do trabalho que a gente começou ali no final dos anos 90, não era exatamente jornalismo de games, era revista feita para criança por adultos, né? Eu acho que o que as revistas de games que eu trabalhei fizeram foi igualar o discurso, né? Então, eram jornalistas ou estudantes de jornalismo falando sobre videogame, cultura digital para adolescentes, crianças e também adultos. Mas nós éramos recém-adultos, né? Então, eu acho que foi essa a receita. Talvez o jornalismo de games não pudesse ter surgido com adultos tentando fazer, né? Acho que ser um público meio jovem adulto tentando. Até dá para estender esse discurso inteiro para o que a gente chama hoje de um certo jornalismo pop, um jornalismo que cobre cultura pop, né? Isso também tem a ver um tanto com isso. Mas Total. quando você fala a gente, você não está se referindo, você tira aí o seu da reta, porque eu acho que até faz sentido, porque é muito difícil você cravar o pioneiro, quem foi o principal nome. Eu nem estou querendo te colocar nesse papel, porque foi um movimento geracional, né? E quando você está falando a gente, você não está falando especificamente da editora,
Conrad, por exemplo, né, que foi instrumental e crucial nisso, mas de uma geração inteira de jornalistas, como você acabou de descrever, né, que eram o quê? Dá para quantificar, assim, quantos eram esses primeiros jornalistas que cobriam videogame dessa forma? Umas 10, 15 pessoas? Nem isso, eu acho, porque não tinha veículo, né? Os veículos de videogame que existiam eram feitos pelas grandes, né, editoras, a Abril, a Nova Cultural, tinha uma editora chamada, que lançava aquela revista concorrente da Sete, você lembra qual era? Uma revista de cinema, que era concorrente da Sete. Nossa, lembro vagamente. A editora, eu ia falar que a editora é a sigla, talvez seja, eu posso estar errado, mas assim, só editoras relativamente grandes, tentando fazer, buscar um público ali no comecinho dos anos 90, 89, 90, 91, começaram a surgir as primeiras revistas de games, né? Primeira é Ação Games, ou não? Ou tem outra antes? Essa videogame que eu estou tentando lembrar é a editora, né? Que Ela veio... anterior à Ação Games. Ela, na verdade, foi tudo no mesmo mês. Eu não sei se houve ali uma espionagem industrial. E pouca gente lembra, mas a Ação Games, na verdade, é uma edição especial de uma revista da editora Azul, chamada Semana em Ação, né? Que, na verdade, antes se chamava São Paulo em Ação, que era basicamente uma revista de 32 páginas, que misturava esportes radicais, mulher pelada, bem de leve, e coisas assim para moleque. Era a revista que eu lia. E daí eles viram que eu comprava, eu tinha 12 anos ou 11, sei lá. A Playboy não tinha tanta graça assim. E aí eles lançaram uma edição especial para falar só sobre games e foi um sucesso inesperado. E daí continuaram fazendo, né? Aquele projeto paralelo que acaba virando o principal. E aí essa revista original morreu. A Semana em Ação morreu e a Ação Games se tornou a única revista que aquela equipe fazia. E era uma equipe de jornalistas adultos. E isso aí imperou durante uns bons... Essa revista ficou uns quase 10 anos no mercado, mas no meio desse caminho tinha uma outra editorinha pequena, ali localizada no bairro da Aclimação, também fazendo revista para moleque de um jeito diferente, né? Um jeito que, inclusive, a editora Abril não entendia como eles conseguiam vender tanto, que é a revista Herói, né? Uma editora chamada Acme, que viria a se chamar Conrad alguns anos depois, né? Eu entrei na editora exatamente no mês em que ela deixou de se chamar Acme e começou a chamar... Só. Você chegou a estar na Acme, então. Eu fui contratado como Acme, É meio bizarro, porque eu tenho uma história engraçada. O André Forastieri, né, o jornalista, ele me contratou, né? Eu trabalhava na Nintendo, do Brasil, né, Nintendo Gradiente, eu atendia, dava dicas de telefone, não sei se você falou isso aí, mas não, é uma parte... falei, mas depois continua a história da Acme e depois a gente volta para esse outro momento aí. Ele me contratou em junho e eu falei, eu preciso tirar férias antes. Ele falou, tá, tira férias antes e quando você voltar em agosto, você começa aqui para fazer a primeira edição da revista Nintendo World, né, que é a revista oficial. Aí vai ajudar na revista Herói também e nas outras coisas que a gente faz aqui. Beleza. Então eu fui na reunião nessa casinha na rua Basílio da Cunha, ali na Aclimação. E aí passou um mês e aí eu fui viajar, eu fui para Machu Picchu de mochila, fiz ali 40 dias, toda a trilha Inca, fui para o Atacama, voltei um dia antes do meu primeiro dia de emprego, 5 de agosto de 98, pego o ônibus, desço ali, começo a descer a Basílio da Cunha, e a seco ali, entrar na redação, eu encontro, por sorte, 2 caras que trabalhavam na editora. Oi, Pablo, tudo bem? O que você está fazendo aqui? Meu primeiro dia. Mas onde você está indo? Eu falei, tô indo para a editora Acme. Não, a gente mudou ali. A gente foi para Lacerda Franco, né? Tinha mudado para um quarteirão, e ninguém me avisou, cara. Se eu não tivesse encontrado esses caras na rua, né, possivelmente eu estaria procurando até hoje e o jornalismo de games talvez fosse diferente no Brasil, porque ninguém me avisou que o endereço mudou. Inclusive, a casa onde eu fui contratado era a casa do... Qual é o nome do baixista do Ira? O Gaspa. O Gaspa era o proprietário. Era a casa do Gasper. E daí mudou para uma casinha na Lacerda Franco, e daí a gente mudou para o lugar famoso ali, que era onde ficava a livraria Devir, né? A Devir, que vendia quadrinhos, jogava RPGs. A Conrad alugou a casa na rua Maracaí, que foi onde você começou Casa a trabalhar. Amarela, a famosa Casa Amarela. Maracaí 185. Nossa, eu não lembraria desse endereço. Eu lembro. Mas antes da gente falar de Conrad, da época que a gente trabalhou junto, e antes mesmo da gente falar sobre a tua estada
seu primeiro contato profissional com game, voltar um pouquinho para essa coisa da cobertura de videogames, e você toca num ponto que é adulto escrevendo para criança. Mas, por outro lado, era uma visão só de venda de produto. Você não tinha Técnico, uma coisa de totalmente. falar de comportamento, ou mesmo falar da indústria, né? Não, o comportamento era, quando existia nesse tipo de publicação, era uma visão adulta olhando para a criança, né? Olhando por como o jovem pensava. Tem um exemplo legal sobre como o jovem leitor de revista era visto nessa época. Eu tenho um envolvimento também com uma tentativa da Super Interessante lançar uma edição jovem da Super Interessante, que eu não sei se você lembra disso, a Super Jovem. Uma Não. revista que durou 2 números, eu acho. Uma tentativa em 1991 de fazer uma Super Interessante que tivesse apelo para o moleque que está tentando entrar na faculdade, no segundo colegial, terceiro colegial. Então ela misturava uma coisa educativa com uma coisa de comportamento ali, descolada. E o estúdio onde meu pai trabalhava, né, meu pai era sócio de um estúdio que fazia todas as edições especiais da Abril, da Super Interessante. Tudo que não era super era feito fora nesse estúdio. Eles fizeram todas aquelas edições de jogos, né? E uma das revistas que eles tinham era a Super Jovem. O projeto foi totalmente criado dentro do estúdio do meu pai. E eles fizeram aquele velho trope, né, do jornalismo, que é vamos pegar um monte de crianças e levar para entrevistar uma celebridade, né? E então eu fazia parte da gangue da revista, digamos assim. Eu e mais uns 10 moleques. Né? Então eu tive minha primeira experiência ali com jornalismo e com revista quando eu tinha 13 anos, né? Tipo, meu pai. Legal. E só que dava para ver que a revista não deu certo, né? E hoje eu posso falar que é porque era uma visão completamente equivocada do que era um jovem de 14 anos que queria comprar uma revista. A revista definitivamente não conversava com o moleque, seja na linguagem, seja na diagramação, nas escolhas dos assuntos. A revista era chata, vou falar a verdade. Eu tenho até ela aqui, depois eu posso te mostrar. Cara Eu organizado. tenho eu apareço nelas, assim, tem a foto de todo mundo. Você lembra teve várias tentativas de fazer esse tipo de publicação no Brasil, uma revista chamada Putz. Você lembra dessa revista? Lembro. Uhum. Até durou um Basicamente tempo, era né? isso, né? Durou uns anos. Eu Na participei de uma verdade, isso edição. era um tabu. Eu ia comentar exatamente isso, porque assim, a Abril conseguiu acertar com a Capricho de um jeito que, e tipo, deixa eu dar um contexto também para não parecer que a gente está falando de um universo paralelo. Não existia internet. Se você Hum. quiser saber das coisas que acontecem na sua cidade, no seu estado ou no mundo, seu país, você tinha que comprar veículos impressos ou assistir em 4 ou 5 canais de TV e em algumas emissoras de rádio. Era o jeito que se comunicava. Era uma época muito tacanha, né? Acho que não tem uma palavra que repercuta melhor, e a gente acabava ficando refém de informações que chegavam quase no conta-gotas aqui. Não que Você isso fosse ruim, a gente não conhecia melhor, né? Na verdade, era o que tinha e é era o isso que aí, né? tinha, exato. Não, assim, mas eu acho que a questão nem é a questão de ser ruim ou não. A questão é que estimulavam a curiosidade no público. O público Sim. tinha um interesse em comprar revistas. Hoje é o contrário disso. As bancas de revistas viraram ponto de venda de qualquer coisa, virou loja de conveniência. Uma revista não faz mais sentido como fazia, né? E ainda se Sim. tenta fazer revista exatamente como se fazia nos anos 80, embora eu acho que há uma possibilidade de uma sobrevida do impresso, mas não desse jeito que a gente ainda vê, né? A assinatura, edição mensal, foto na capa, sabe? Pois é. Capas feitas para serem expostas na banca. Enfim, é outra É. discussão. Mas o contexto dessa época, aí, final dos anos 80, começo dos anos 90, era uma busca por uma capricho feminino, uma capricho masculina. A Sim. Capricho, ela acerta o público feminino de um jeito que até hoje ela é uma marca importante, né? E E ela pega acompanha, né? É. várias É. gerações. Tem uma coisa de revelar novos nomes, né? E de várias áreas diferentes. Então é um puta sucesso. Talvez é a revista mais bem sucedida da Abril, se você parar para pensar num título próprio. Assim. Por mais que a Veja Sim. seja um título próprio, a Veja é uma espécie de Time, enquanto a Exame é uma espécie, qual que é o equivalente? Estou esquecendo aí. Economist. A Não é Economist. propriamente a Economist, não, porque a É. Economist É.
é outra pegada. Mas, enfim, É, a Playboy, né? A própria Playboy é a Playboy, mas a Capricho é um produto essencialmente brasileiro que faz muito sucesso e dá muito certo. e a Então, marca existe ainda, né? é, Tipo, realmente não só uma algo difícil de reproduzir o sucesso, né, em laboratório, tanto que tentaram e nunca conseguiram, né? A Abril dificilmente teve publicações de sucesso com o público jovem, masculino, adulto, tanto que essa revista se tornou a super interessante, né? A Super se tornou a revista que eles investiram nesse público, tentando torná-la mais pop depois e tudo mais, né? Eu era bem envolvido com a Super nessa época, quando era adolescente, porque o meu pai, o estúdio dele também colaborava com reportagens dentro da Super, né? Então eu tinha um puto orgulho, né? Tem uma matéria do meu pai assinada por ele na edição 2 da revista, né, de 87. demais. Como eu te falei, eu tô tudo guardadinho. Então, assim, eu vivia com esse universo aí e não tinha publicação para mim, né? Assim, basicamente, o que era a revista que moleque comprava, adolescente? Era revista em quadrinhos, né? É um caminho natural você passar da Mônica e da Disney para o Batman, por Então, exemplo, ou aí tem uma revista que a gente começa a comprar, que é um fenômeno editorial, e não é uma revista só, são vários. Chiclete com Banana, Geraldão, sim. Circo, Piratas do Tietê. É que A essas eu gente coloco não na tem categoria noção. de quadrinhos, né, também, assim, Pois mas é, na mas verdade não não era eram, essa. né? Mas não eram. Eram revistas. É, E a própria Bis, né? A Bis, ela é muito importante também, assim, em termos de conseguir atingir esse público jovem masculino. pois Mas, é, eu li a Bis quando eu tinha 13 anos, por exemplo, 13 e 14, mas definitivamente ela não era escrita para mim. Assim como a 7. A 7 era diferente também naquela época, né? Não era tão pop quanto ficou depois que com a equipe final do Roberto Sadovski, né? Do Salem, do Matsumoto. era uma Mas antes revista que tinha uma cinefilia, né? e era pesada. E a Bis também, antes da época do André, Forastieri, aquela equipe toda, também era uma revista mais chata, mais difícil, né? Então, Foi a época que eu comecei a ler. Não acho que era propriamente mais chata, era exatamente como você estava falando. Era uma revista escrita por adultos. A diferença é que a Bis sim, não escrevia de adultos para jovens. E aí tem uma coisa que talvez você entenda essa coisa por chatice, que é justamente isso. Você tinha uns artigos sobre o Gang of Four, sobre o Estudando Samba do Tom Zé, numa revista que você estava querendo saber se o disco novo do Titãs é bom ou não é, entendeu? Uma outra época. é. E de acordo com a Bis, nunca era, né? E aí, principalmente quando entra essa geração aí do André e do Rogério, que conseguem as maiores vendagens da história da Bis, né? A Bis é uma revista que dura muito tempo e esse começo dos anos 90, eu lembro que eles botaram um Ministry na capa, uma coisa impensável. Como assim? Foi, E vendeu 93. bem, saca? É uma Sim, coisa bizarra. Mas tem um tabu aí que justamente não faz com que essa Capricho para Meninos não aconteça, que era justamente o segredo das revistas da Circo Editorial, que é o palavrão, né? sim, e o sexo, né? Mas assim, eu acho que mais do que o sexo, o palavrão, sabe? O sexo, bem ou mal, a gente conseguia de alguma forma. A revista de sacanagem, a própria Playboy, estava ali, de um jeito ou de outro a gente tinha acesso àquilo. Mas era uma coisa justamente, você falou essa coisa, os artigos chatos da Bis, para mim era isso, uma sensação de ser adulto, saca? Tipo, olha só é, que legal, tenho 12 anos de idade, estou lendo um negócio aqui que não é para criança, saca? E sim, eu assim acho como a chiclete com banana também não eram para criança e exatamente. Não, e a mesmo Chiclete com assim, Banana né? mais do que isso, assim, eu lembro direitinho, cara, foi muito impactante, assim. Tinha um teste, tipo um quiz desses de revista fútil, que era assim, você é um escroto? E aí, assim, quando você bate punheta, você não se limpa? Você se limpa com papel higiênico ou você limpa na cortina da sala? E isso era muito transgressor, saca? Tipo, caralho, meu, como assim isso escrito? E aí não custa lembrar que era a época da ditadura, né? A gente ainda vivia É, com o fantasma ainda da censura, então ter é, um termo, tipo, pô, outra coisa, eu citei isso outro dia, bichos escrotos do Titãs. Quando aquilo sim, acontece, aquele vão se fuder, meu, veio do fundo da alma, saca? Todo com mundo falava certeza. que eles vão se fuder, assim, saca? Não era só o título da música, que já era um absurdo. Como assim uma música chamada Bichos Escrotos? E a Abril continuou manteve esse tabu. A Abril não botava
palavrão na capa. E eu lembro que, inclusive, isso foi uma questão... no miolo também, né? Nos textos, né? De maneira geral. Em qualquer lugar, é isso. Uma coisa do caramba. Mesmo né? Os quadrinhos da Playboy eram muito mais mansos do que qualquer coisa que você via, talvez, em concorrentes da Playboy, como a Status, Ele e Ela, né? Qual que tinha o Marcianinho, né? A revista era a Status, né? Tipo assim, a Status e Ele e Ela, para mim, representavam nas revistas masculinas de sacanagem, quando eu era criança, um status maior em relação à Playboy. A Playboy era chata, basicamente, para uma criança. Playboy tinha as mulheres da novela, mas a Status e a Ele e Ela tinham uma coisa a mais, né? E eu tenho um caminho de trajetória aí em cima de publicação infantil, que com 8 anos eu era leitor, comprador da Mad. Eu fui colecionador da revista Mad. Muito importante. Muito, assim, para mim foi a ruptura não só do... eu me encontrei lendo a Mad mais do que qualquer outra publicação, e depois o estágio seguinte foi as publicações ali do Angeli, do Laerte, do Glauco, né, na época o Laerte e Glauco, e depois outros caras, mas assim, a porta para mim foi aberta pela Mad, e o relatório OTA, né, não sei se você lembra, o OTA, que era o editor de revistas, ele, assim... muita gente fala isso pro Otto, eu já perguntei isso para ele, mas assim, tem muita gente que fala, Otto, eu aprendi sobre sexo, drogas e terrorismo e pirâmides e todas as coisas ruins do mundo por conta dos relatórios OTA, né? E eu fui uma dessas crianças, então assim, a gente tinha contato com coisas assim, muito, digamos, talvez não para nossa idade, né? Imagina uma criança hoje lendo um Chiclete com Banana aos 7 anos, mas era exatamente essa idade que eu lia, 7, 8, 9 anos. Abre a sua cabeça, né, e você fica... aquilo, com certeza, me fez vários tipos de despertares, assim, não só para eu trabalhar com publicação, mas eu queria ser desenhista, eu queria ser quadrinista, eu desenhava muito nessa época e eu simplesmente parei, né, o meu traço estava mais para Glauco do que Laerte, né? Mas... talvez seja por isso que eu não tenha seguido em frente também. Eu não quis seguir também a carreira editorial do meu pai, né, que tinha essa coisa de editoração, né, direção de arte, e não exatamente jornalismo. Na verdade, jornalismo só clicou na minha cabeça porque eu trabalhei numa banca de jornal. Foi meu primeiro emprego, né, aos meus 12 anos. Eu ficava o dia inteiro sozinho na banca de jornal ali no bairro da Saúde, né, passei por assaltos, passei por tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha toda à minha disposição a banca inteira, né? Então, assim, eu literalmente lia todas as revistas femininas da Abril, as revistas de sacanagem, com historinha do Carlos Zéfiro. Eu pegava, abria a embalagem de plástico, lia, fechava com isqueiro o plástico depois, né? Eu explorava todas as revistas, eu sabia diferenciar o que vinha da Dinap e o que vinha da Fernando Quinalha, né? As duas distribuidoras da época. Eu sabia o dia que cada revista chegava. Então, assim, foi uma imersão. Sem perceber, eu já gostava e estava apaixonado por aquele negócio, né? Mas não tinha... as revistas, elas falavam, assim, sobre assuntos, né, variados com a gente. Não tinha... A revista de videogame que eu lia quando eu era criança, ela era uma revista útil, né? Uma revista técnica, basicamente. Ela falava o que você tinha que comprar e dava dicas, né? E tudo era escrito de uma maneira muito técnica, sem graça. Se você pega uma revista hoje... Não tinha nem detonado, né? Tinha, só que eram feitos de maneira muito arcaica, né? Tipo, tinha que fotografar a tela, eles fotografavam a tela da televisão, colocavam, sei lá como eles faziam, assim, mas era uma coisa... Imagina tirar foto da tela do Game Boy, né? Assim, eles faziam isso, né? Existia detonados de jogos do Game Boy, era uma insanidade. Mas, assim... Detonado, para quem não sabe, é quando você mostra como um jogo pode ser a estratégia. Vencido. Detonado ainda é a palavra consagrada até hoje, né? Mas o interessante que muita gente... Detonado é a invenção da Conde, né? Ou não? Não, já existia. Os jogos detonados, isso é uma coisa que já tinha nas revistas da Editora Abril e da Nova Cultural. O negócio é que muita gente me pergunta se eu sempre quis fazer o que eu faço da vida, né? Se eu quis trabalhar com isso, e o negócio é que, não, jamais. Eu não queria trabalhar definitivamente com videogame. Eu não pensava nem que dava para escrever sobre qualquer coisa divertida, né? Eu lia a Ilustrada, eu lia a Bis, eu lia a Mad, a Chiclete com Banana, eu lia essas... Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo.
eu não sabia que existia um outro tipo de jornalismo. Na verdade, eu queria escrever sobre esportes, né? Ou escrever sobre cultura, sei lá. Eu entrei na PUC, na faculdade, pensando, eu vou provavelmente entrar no jornal, vou querer entrar na Folha e trabalhar na Ilustrada, porque tem essas coisas aqui, eu gosto. E caiu no meu colo, né? Essa ideia de escrever sobre videogame para criança era definitivamente uma coisa que não fazia o menor sentido, seja para mim, seja para as pessoas que estavam ao meu redor, né? Eu era realmente sacaneado pelos meus colegas de classe de jornalismo, assim, tipo, falavam que eu trabalhava na Tectoy, né? Ou, e aí, o emprego de verdade, quando é que vai ser, sabe? Como é Era que uma foi? coisa. Como é que foi esse contato? Por que você foi trabalhar na Nintendo? Putz, então, essas coisas loucas. Eu gosto de falar que eu sou uma das pouquíssimas pessoas que eu conheço que teve um monte de empregos e todos os empregos são sobre coisas legais, né? Então, assim, comecei aos 12 anos com a banca de jornal. Entrei na faculdade, no primeiro dia de aula eu fiquei amigo de um cara, né, um jornalista chamado Sérgio Patrick, que ficou anos na Rádio Bandeirantes. A gente se tornou amigo no primeiro dia. Ele falou: tem uma loja de CD. Eu falei: nossa, eu amaria trabalhar numa loja de CD. Isso anos antes de alta fidelidade, né? Nossa, loja de disco, que incrível. Ele falou: tô precisando de alguém, você não quer trabalhar comigo? Eu falei: claro que eu quero. Então, arrumei um emprego no primeiro dia, esfreguei na cara da minha mãe. Mãe, arrumei um emprego. É numa loja de discos, não é com jornalismo, mas tudo bem. Eu fiquei quase um ano lá, né? Eu sabia tudo de catálogo, de gêneros, de encomenda de CD, como é que funcionava a importação de disco, né? Foi uma imersão completamente louca, mas eu ganhava muito mal. E eu tinha vários amigos que trabalhavam já na Nintendo como Powerlines, né? Que é essa profissão muito doida que existia, que não existe mais, que é o Game Counselor, que é o cara que aconselha, né? Dá dicas de jogos por telefone. A pessoa liga para lá, não é um serviço, não era pago, né? Era impulso telefônico. Ficavam 6 horas por dia atendendo ligações de todas as partes do Brasil. De gente de tudo quanto é idade. Principalmente crianças de menos de 15 anos. Basicamente, era um serviço que as crianças ligavam sem os pais saberem, depois descobriam na conta. O que são esses interurbanos aqui? E quanto tempo E ficava? a ligação, ela tinha ligações que duravam meia hora, 40 minutos, às vezes. Mas O basicamente moleque era jogando e tu. a gente falava, eu não, tinha várias regras, né? Tipo assim, você não pode estar jogando enquanto eu estou te dando a dica, você tem que anotar, porque eu tenho mais pessoas para atender, né? Então, na verdade, eu tinha 2 amigos que já trabalhavam lá, né? E falaram: abriu uma vaga, você não quer vir? Eu falei: puta, jogar videogame, atender telefone, quanto paga? Daí ele falou: R$ 500. Eu falei: R$ 500 em 96, né? Tipo, era uma grana, né? Na Gradiente, trabalhar na Gradiente, né? Uma empresa grande, né? Nessa época a Nintendo já era apenas da Gradiente no Brasil, né? Quem não sabe, a Nintendo veio para o Brasil como uma representação de uma joint venture entre 2 empresas brasileiras, a Estrela de brinquedos e a Gradiente de eletrônicos, e criaram assim a Playtronic, né, para lançar o Super Nintendo no Brasil em 1993. Então, logo que eles vieram para o Brasil e instalaram esse escritório, uma das coisas que eles fizeram foi criar o mesmo serviço que existia lá fora nos Estados Unidos, na Nintendo americana, que era serviço de Game Counselor, que aqui se chamou Powerline. Então, era uma equipe de moleques de entre 18 e 22 anos que ficava o dia inteiro no telefone, jogando videogame e respondendo dicas. Como E eu era fui. a arquitetura desse lugar? Não era uma redação? É, Era uma espécie de uma redação de uma revista, se você for pensar, mas a gente ficava exatamente na entrada, quando você entra numa empresa de tecnologia, a gente ficava ali naquele prédio Robocop, sabe? Na Berrinha, na Marginal Pinheiros, né? No, 12.995, né? No mesmo prédio que hoje é a Disney e tudo mais. Então, você entrava, recepção, se olhava para o lado, tinha um vidro e a gente ficava dentro de um aquário, praticamente. Nós éramos o display. O pessoal entrava e falava: olha, os caras jogando videogame, dando dicas, que Quantas legal. pessoas? Eram 4 por vez no máximo, só que as pessoas achavam que tinha centenas de gente atendendo ali, porque é isso que você imagina quando você liga para uma empresa desse tamanho, né? Você fala assim: tô falando com a Nintendo, né? Então, achavam que era um negócio super, hiper tecnológico. E tem outra coisa, tem muita gente que ligava lá achando que ia falar com algum personagem da Nintendo. Então, a gente tinha que fingir que era o Super Mario. Eu sou o Mario, não sei o quê. Aconteceu, né? Eu tenho histórias hilárias desse período, assim, gente que ligava. Caralho, essa eu não sabia, não. Não, tinha coisas assim absurdas. Gente que chamava a gente para jogar para eles. Você não pode vir aqui em casa? Eu te faço um churrasco.
passa dessa fase para mim, por favor, né? E gente que ficava amigo, tem gente com quem eu falo até hoje, pela internet, que são caras que falavam comigo 24 anos atrás, e foi assim, para mim, a melhor coisa que eu tirei disso, além de ser o meu elo de acesso ali, o caminho para entrar na Nintendo revista, foi que eu aprendi a falar com pessoas, eu aprendi a falar com fãs, né, com consumidores. E acho que é por isso que eu sempre me apaixonei pelo trabalho qualquer trabalho que eu venha a fazer no jornalismo, porque eu nunca faço jornalismo para mim, ou para o mercado, ou para o produto. Na verdade, sempre que eu estou escrevendo para alguém. Eu sempre penso nesse alguém que mais ou menos são as pessoas com quem eu conversava ali, né, atendendo. E eu percebi que é um tipo de público incrível, muito carente, mas muito afável. E eu continuei conversando com essas mesmas pessoas por meio da revista. Eu senti que era o mesmo tipo de pessoa, que isso preencheu, essas revistas, a Nintendo World, ela preencheu ali um buraco que tinha, que essas pessoas, elas se sentiam muito, não desamparadas, né, porque não é essa palavra, mas o cara ia lá, ele comprava o videogame dos sonhos dele, da marca que ele mais amava, ele conseguia falar o telefone com a empresa, pegar umas dicas, ele recebia um jornalzinho em casa a cada 2 meses, né, que inclusive foi a origem da revista. Então, quando a revista surgiu, em setembro de 98, existia ali uma demanda, assim, reprimida as pessoas queriam mais da Nintendo, né? Eram 5 anos de empresa no Brasil, todo mundo comprando esses videogames, era um sucesso absoluto, só que não existia um veículo, nada que conversasse diretamente com o público. Eu acho que é por isso que a revista atingiu tanto na veia, né? E por isso que eu acho genial o lançamento, a criação dela e a Quem que maneira teve a como... ideia? Foi a Nintendo que chamou a Conrad ou a Conrad que chegou na Nintendo? A ideia foi do Forastieri. O André Forastieri teve a ideia Ele e... já tinha visto o jornalzinho? Não tinha. Pelo que eu saiba, não. Ou talvez tenha ajudado ele, eu nunca perguntei, mas o negócio é que ele teve a ideia e ele falou, eu vou fazer isso da maneira oficial. Porque, continuando a história da Conrad, a Conrad lançou a revista Herói em 1994, eles tinham uma revista chamada General, antes, que era uma mistura de bis com uma coisa mais cabeçuda, né, que foi uma revista muito importante para mim também, a revista Herói, e daí revistas para criança, tentativas ali, revista para menina. Vamos fazer uma revista de games. A gente já fez a Herói Games. Não, eu quero fazer uma revista oficial, né? Acho que é isso que o André quis. Ele quis ver como é que era fazer uma revista corporativa, digamos assim. E foi atrás da corporação falar assim, eu sou a editora e eu quero fazer... eu não me lembro se houve uma concorrência de editores, eu posso estar falando uma grande bobagem aqui. Mas a minha lembrança ele marcou, ele encontrou a pessoa certa dentro da Nintendo do Brasil e a conversa começou. E aí, quando ele ganhou o sinal verde para começar, né, ele começou a criar esse projeto da Nintendo World baseado ali no que a editora entendia do público jovem, que ele conhecia pela revista Herói. Então, basicamente, a Nintendo World era uma adaptação da Herói, né, da Herói já versão tamanho grande. E foi aí que eu entrei, porque eu trabalhava na Nintendo, eu atendia telefone, e o Forastieri foi até a nossa equipe e falou assim, gente, eu estou fazendo a revista da Nintendo. Eu falei, eu conheço você. Caramba, nossa, eu sou seu leitor há muito tempo, pensei, né, na hora. E eu preciso de ajuda de vocês. Vocês são os especialistas, vocês são os pilotos da Nintendo. Então, a gente vai ter uma sessão dentro da revista chamada Pergunte aos Pilotos. E vocês vão aparecer lá dando dicas. Vocês topam? Vocês querem ajudar? Eu falei, claro que eu quero ajudar. Né? E eu e o meu amigo Cassiano, que trabalhava comigo, né? Você conhece o Cassiano, a gente falou, caralho, é o Forastieri, né? Tipo, nossa, não acredito. Os dois eram muito fãs dele, programa Garagem, né? Bis. Garagem, né? Claro. Ilustrada, Bis e Garagem, né? O Forasta era um ícone. Tipo, um ano antes ele tinha falado, 2 anos antes, sobre o tiro na Regina Casé, sabe? Aquela história maravilhosa. Então, assim, era um cara bem foda, muito jovem, né? Ele tinha 32 anos quando teve essa ideia. Então, eu fiquei muito encantado pela possibilidade de trabalhar com um dos poucos jornalistas que eu sabia de nome e que eu lia. E aí, eu comecei a me colocar à disposição, né? Existia uma pessoa dentro da Nintendo brasileira, que era o elo de acesso, era o ponto de contato com a editora Acme, né? Na época. E esse cara era o Eduardo Trivela, que você se lembra muito bem. O Trivela é um cara muito importante para a indústria de games brasileira. As pessoas não sabem. Ele era o cara que traduzia todos os jogos, todos os manuais. Ele que decidia, basicamente, se um jogo ia lançar no Brasil ou não. Perguntavam para ele. Ele era analista de produtos, né?
E é o cara que fez a revista funcionar, porque a editora queria fazer uma revista muito louca, e ele era o cara que tinha que ficar controlando a qualidade da revista. E ele começou a me levar na redação, para eu ir junto. Eu pedia, posso ir junto? Eu comecei a colaborar ali dentro. Um belo dia eu falei, Trivela, eu acho que eu posso ajudar mais se eu estiver lá dentro. Né? Eu estudo jornalismo também. Será que se você não falar isso, eles não querem me... Bom, resumindo a história, ele fez o contato, o Forastieri me chamou para trabalhar lá, e aí eu comecei. Eu achei que eu fosse só fazer a revista Nintendo World, mas eu já comecei fazendo texto para Herói e para nova versão da General que o Rogério fez. Você lembra dessa General Visão? Visão, a última General. Que só saiu uma edição também, tem texto meu lá. Eu comecei a fazer de tudo que tinha, e eu logo percebi que era isso, né? Trabalhar com essa editora, com o Forastieri, significaria fazer todo tipo de trabalho e não se limitar só a escrever sobre joguinho. Eu nunca tinha escrito na General original, né? Né? Eu lembro, eu achei isso seu esses dias. Eu ainda tenho várias generais aqui. Eu não sou acumulador, tá, gente? Só para deixar bem organizadinho. Eu também tenho, mas não tão fácil quanto você. Você tem um acesso mais rápido. E aí a Nintendo foi a primeira publicação, então, dessa geração de gamers falando para gamer. E acho que tinha um lance de new journalism ali, né? Que é até engraçado falar assim, mas eu acho que o fator jornalismo de games no Brasil, que emulou um pouco o que estava rolando lá fora, mas não tanto, porque acho que foi uma coisa muito particular, foi uma questão de new journalism, de você colocar o jornalista, no caso o redator, né, no caso eu, como um personagem da história, né? Tipo assim, eu tô sentindo a mesma emoção que você, amigo leitor, porque vai sair o novo Zelda. Né? Então a gente tá louco. Já tinha isso também, né? Tinha, então acho que assim, a gente pegou um pouco desse tempero, né? Não existia nenhuma orientação do tipo, como vai escrever os textos, né? E ninguém me falou, escreve assim. Eu simplesmente falei, eu tenho que falar sobre isso aqui. Eu tô empolgado pra caramba com isso aqui, né? 1 ano e meio de imersão dentro da Nintendo me fez eu me tornar um gamer novamente, né? Porque eu tinha largado tudo, né? Antes de Nintendo, quando eu trabalhava na loja de disco, eu não tinha nenhum videogame, eu tinha vendido todos, e eu tocava guitarra em banda, né? Assim, eu vendi literalmente meu Mega Drive para comprar o meu contrabaixo, né? Então, assim, eu realmente tinha achado que videogame não era para... Não, cansei, videogame é isso aí na minha vida, meus 14 anos, nunca mais. E voltar a jogar trabalhando me tornou não só um entusiasta, eu comecei a enxergar o videogame como uma ferramenta profissional, mas também como... Na verdade, é assim, eu só tenho essa opção, é isso que eu estou fazendo. Tenho que fazer a melhor coisa possível. Então, eu acabei ficando 8 anos lá, né? E, tipo, nunca poderia ter... Não era meu plano. Meu plano não era ter ficado 8 anos lá. Eu, inclusive, tentei para a Editora Abril várias vezes durante esse meu período lá. Quase fui trabalhar na Veja. Ainda bem que eu não fui, sabe? Ainda bem que eu não consegui fazer nada, porque se não ficasse 8 anos fazendo revista para moleque, né, cultura pop para moleque, eu não teria seguido para onde eu fui depois, então eu não me arrependo de nada. Tipo, você continuou o tempo todo na Nintendo hoje, mas não era só mais na Nintendo hoje. E aí é exatamente a época que a gente se conhece, quando a conta começa a expandir, né? Sim, porque até o ano 2000, mais ou menos, a gente tinha a Herói, recém-ressuscitada, depois de mais uma morte, a Nintendo World, e tinha umas tentativas de revista para o público feminino, né, uma revista super menina, né, que basicamente tratava de o que estava rolando na TV, e no caso era Chiquititas, né, assim como a Herói se elevou por causa do status, do sucesso de Cavaleiros do Zodíaco e depois Dragon Ball, né, a Super Menina existia por conta de Chiquititas. E vieram outras revistas femininas depois, mas ali era uma tentativa de explorar esse filão. Acho que a editora percebeu, olha, a gente está falando tem uma intersecção entre o público da revista Herói e o público da Nintendo World aí. Talvez o cara que leia essa revista e leia essa também possa ler outras coisas, né? E acho que aí o momento que você surge, quando a ideia não é só fazer revista para nerd clássico, mas várias coisas. Uma, pegar o nerd depois que ele cresce, e outra, pegar o nerd antes dele achar que ele é um nerd, né? Que aí você lembra bem das revistas que a gente fez ao mesmo tempo, que era a Play, né? Que você foi o editor, e a Clube, né? Que eu criei ali, que era uma revista para crianças de 7, 8 anos que ainda não eram tão nerds assim, né? A gente ia categorizar esses nerds. Você lembra da revista, né? Lembro, claro. Acho que eu escrevi na Clube.
Lógico que sim, meu. Os colaboradores que a gente tem nessa revista são absurdos, cara. Tem quadrinho da Mostra aí, Laerte. mostra aí, mostra aí. Olha o tamanho da Aí, ó. revista. O legal da revista é que ela tinha o tamanho de um bolso, né? E ela sempre vinha com um docinho, né? Um pirulito, alguma coisa assim. Ó, a gente colocou João Gordo na capa, cara. Né? Era foda a revista. Ó, a gente colocou Supla na capa, né? Pokémon com Dragon Ball. Ela durou 6 edições e ela custava R$ 1,50. Isso que eu acho foda. Isso aqui era uma nossa. Isso aqui só demonstrava pra gente como. Isso, ó, outubro de 2001, Um ano antes né? da Play. Um ano antes. Um Um ano mês, antes? um mês. A Play Um é mês antes da Play. A Play é novembro de 2001, isso aí. É isso que a gente tem que falar, acho que tem que reforçar, né, Matias? A gente se conheceu nesse ano aí de 2001, trabalhando junto e tal, mas a liberdade que a gente tinha para fazer o que desse na nossa telha, assim, o limite, na verdade, os chefes só aprovavam, no fundo, a cor especial que ia na capa, né? Assim, no caso das revistas para criança. Acho que a Play passou por Você um tá, processo você tá reduzindo grandes tretas aí. Porque tinha uma lógico. coisa tipo, de Não, novo, vou botar essa merda na capa. Puta que claro. pariu, põe outra coisa. O problema, assim, a embalagem, o miolo era muito nosso, né? O que ia aparecer na revista e a gente fazia, lógico, sob demanda, né? Às vezes umas demandas do tipo assim, meu, o Supla tá bombando na casa dos artistas. Vamos fazer uma revista pôster do Supla. Mas para quando? Não, a banca na sexta. Mas hoje é Isso era segunda-feira, demais. não dá tempo, cara. E a gente desovou uma revista pôster do Supla, né? Você lembra disso Demais. aqui? Pois. Eu mostrei aqui que tem uma resenha do Charada Brasileiro escrita por Alexandre Matias, né? Que é um clássico já, né? Só que vendeu bem, qualquer coisa que a gente colocava na banca vendia bem. E quando algo não vendia bem, era surpresa. Nossa, puta, que merda, não deu certo, né? Não, e E, assim, então, acho que você também está pulando uma. São duas outras partes da Conrad que são muito importantes aí nesse desenvolvimento. Primeiro, a parte do Rogério, que era a parte de livros, né? Rogério de Campos, que hoje está na é, Veneta, que entendeu, o Rogério era quem tocava a General, e a General tinha uma coisa de ser uma revista de cultura pop, para além de simplesmente uma revista de música e cinema. Vamos falar de outros assuntos, e botou várias coisas completamente inusitadas na capa de revista. E foi um fracasso, né? A General era uma revista muito é, mais que era feita porque eles estavam querendo fazer. O Rogério já tem um histórico aí de um outro sucesso editorial que conversa animal. aí com, exatamente, que tem a história tem a ver com a história da Chiclete com Banana, da Circo Editorial, que é Animal, né? Animal é também um marco, né, no quadrinho É. brasileiro e no mercado de quadrinho brasileiro, ensina o leitor de quadrinho brasileiro a consumir um monte de coisa que não chegava aqui. E o Feio, forte e formal, né? Oi? Feio, forte e Feio, formal. forte e formal. A gente só precisa de 3 Fs. Feio, É, forte e formal. Quem repete isso aí também é o seu Madruga. E eu lembro direitinho, cara, de uma vez, lembra quando a gente, que o Rogério é isso, né, cara? Pô, amo o Rogério. E ele tem essa coisa de eu manjo de cultura pop de tudo quanto é coisa, saca? Da coisa mais erudita, a coisa mais chinfrim. é. Aí tu lembra quando a gente pegou ele falando assim, Rogério, o voodoo é para Jacu. E ele não tinha essa referência. Ele ficou, mas de onde é isso? Ô, Rogério, você, Como você não sabe? grande nome da cultura pop brasileiro, conhecedor de cultura pop, não sabe o que é voodoo é para Jacu. Como assim? Eu lembrei o Cleiton, Juneca, todo mundo tripudiando e ele injuriado, porque não tinha onde. Como assim? Peraí, vou procurar no Google. Não tinha no Google, porque a internet estava começando, não tinha essa Tinha referência. Google em 2001? Acho que nem tinha o Google. Tinha Google, sim, era o começo do Google. E aí eu acho que Ah, vale então. também, além dessa questão dos livros, né? E o Rogério tinha um apelo subversivo, né? No sentido de plantar uma semente de coisas era que já estava na General, né? Então puxar alguns assuntos, a coleção Baderna talvez seja o principal legado aí da Conrad nessa época, além de claro os quadrinhos, né? Que Sim, ganharam tratamento de luxo, né? A Conrad também é muito importante nesse momento aí que tipo o quadrinho deixa de ser uma coisa que se vende em banca para se vender em livraria, né? E a coisa sim. dos mangás, né? Eu É. entro na Conrad num momento. Minha primeira conversa foi com o Rogério. Eu conheci o Forastieri no Rock in Rio. A gente trocou ideia várias vezes e tal. Eu acho
tinha trocado e-mail com ele antes, mas era uma coisa meio tipo, e aí, beleza. E eu publicava coisas da Conrad no Correio Popular, que era o jornal que eu editava, o Caderno de Cultura na época. E eles me sacavam por isso. Aí um dia o Rogério me liga, chega aqui, vamos conversar. Eu ainda morava em Campinas. Fui para lá, toquei uma ideia com ele e ele falou, cara, a gente tem 5 títulos hoje. A Herói, o Dragon Ball, o mangá, o Cavaleiros do Zodíaco, o mangá, a Nintendo World e a revista Pokémon. Já tinha a revista do Pokémon, então. Já tinha. É verdade. Já tinha. Essa 5 títulos já existiam e é tipo, a gente quer quadruplicar o número de publicações mensais. A gente precisa de alguém que vai cuidar desse processo. E aí ele me chamou e chamou teu primo, André Miyazawa, grande André Miyazawa, saudades. Saudoso. Saudoso não, que tá aí, né? Só offline, né? Não fala do jeito que tá explicado, não, porra. Não, e é uma grande coincidência, né? Se eu posso te interromper, claro. Ele é o André Miyazawa, eu sou o Pablo Miyazawa, ele trabalhou também em revistas nerds, ele é um criador de revistas nerds ali para o público otaku, né? Os fãs de desenho animado japonês. Antes mesmo de eu começar a fazer jornalismo, meu primo já fazia revista, né? Não, então, eu ia fazer o comentário que ele é mais ou menos o que tu falou do Crivella, ele para essa coisa de publicação oriental, né? Pois é, ele fez uma revista chamada Fan News, não sei se você conhece, assim, uma revista. Ele tinha uns amigos dele, e ele fez várias publicações para a editora Scala, né, que na época dos anos 90 era uma das grandes editoras no Brasil, porque faziam revistas em larga escala, né, a gente lembra bem, eles faziam revistas muito rápido, trabalhavam com muitos estúdios separados, então eles precisam de uma terceirizados, né? E o meu primo trabalhava num desses estúdios que fazia muita coisa para a editora Scala. Então, quando ele surgiu, entrou na Conrad, eram 2 Miyazawas, né? Na redação, e muita gente confundia, achava que um era o outro, não dentro apenas, mas fora do mercado também. E era muito legal, eram 2 Miyazawas no expediente das revistas da Conrad, né? Por um bom tempo isso foi... É muito engraçado, assim, porque teu primo é aquele estereótipo do japonês mal-humorado, né? Então, a primeira vez que eu conheci ele, eu falei assim, cara, eu vou me dar mal com esse cara, vai ser foda, mas tipo, sei lá, 2, 3 conversas com ele, a gente se deu bem num nível, cara. E é impressionante, assim, porque o nosso trabalho era basicamente organizar a possibilidade de produzir essa coisa como a do Supla, porque ele tinha a lógica industrial da parada, tipo, beleza, a gente consegue fechar uma revista, fotolitar e mandar o fotolito em 72 horas. E eu tinha a lógica jornalística, né? Beleza, eu consigo trazer 3 ou 4 jornalistas diferentes que vão me entregar esses textos em 2 horas. Tem uma coisa que a gente não publicou, cara, porque lembra que o Rogério tinha publicado aquele, eu não vou lembrar o nome agora, Lembranças de John Lennon, eu acho que é a entrevista, a íntegra da entrevista que Lennon deu para Rolling Stone. Uhum. E aí morreu o George Harrison, né? Aí eu virei para o Rogério, vamos fazer o Lembrança do George Harrison. Não é a mesma coisa, mas eu consigo produzir esse livro em 2 semanas. E esse livro estava pronto em 10 dias, menos de 2 semanas. Toda a história é uma biografia, levantada ali a infância de George Harrison, tipo Ricardo Alexandre, Fernando Rosa, um monte de gente foda escrevendo sobre os anos 80 de George Harrison, a paixão do George Harrison pela Fórmula 1, saca? Editei o livro assim, a toque de caixa, chegou em cima da hora e o Rogério falou, não vai rolar, porque não tem nada a ver com o livro, vamos mudar a capa, faz outra parada, vamos botar isso na banca. Não vai rolar. Por isso que eu fico meio assim, quando tu fala, a gente podia fazer tudo, várias ideias que eu e teu primo chegamos lá e falamos, a gente tá com tudo no gatilho, vamos fazer? E às vezes nem era uma questão de decisão editorial, às vezes os caras falavam, cara, fechou a grana desse mês, não tem como tirar. Foda, isso ia dar dinheiro, mas a gente não tem como levantar isso agora. Mas enfim. É que vale a pena, acho que vale a pena falar que a editora Conrad eram 2 editoras numa, né? A gente tinha um núcleo de revistas e um núcleo de livros e pirações, né? Que era bem dividido. Cada sócio cuidava de um lado, né? E para
fazia revista, o lado que o Rogério cuidava, que era o lado dos livros, que a gente hoje só lembra dos grandes livros, a gente lembra do Sandman, a gente lembra da coleção Baderna, a gente lembra do livro do Bob Dylan, mas começou de uma maneira muito tropeçando. Então, internamente da editora, a parte de livros era sempre vista como algo que não é que não estava dando certo, mas ninguém levava muito a sério, né? Não dava dinheiro. Era basicamente era queimava dinheiro. Até que lançou o primeiro mangá, né? O Game, Pés Descalços, né? E assim, também tem outra intersecção aí que a parte de mangá dentro da redação de revistas era do Rogério. Sim. E isso aí só vale lembrar, né, não custa citar quem eram os editores que trabalhavam com isso na época, nada menos que Sidney Guzman e Cassius Medawar, né? O Sidney Guzman já era o Sidão do Universo HQ, o Cassius não, tinha acabado de começar, e é legal que os dois continuam tão ativos e tão importantes, né? Então, se a gente pegar realmente, fazer uma coleção, um álbum de figurinhas de quem trabalhou com a gente naquela época, seja como colaborador, seja pessoas que frequentavam a redação, né? Eu me lembro que o Fábio Yabu, lembra do Fábio Yabu, né? Da redação, as nossas festas juninas ali tinham presenças do Miranda, né? Quem mais que ia lá? Camilo, Massari, a Clara Verbock, né? Era toda um álbum de figurinhas da cultura pop ali, de jornalistas. Eu lembro essa coisa dos livros aí, primeiro livro do Alex Antunes, primeiro livro do André Takeda, primeiro livro da Clara Verbock, né? Tudo no mesmo ano. Tudo no mesmo ano, 2012. Trouxe o Neil Gaiman para lançar o Sandman. Neil Gaiman estava ali numa festinha na Conrad, lembra? A gente levou ele e ficamos... Então, realmente, o status que a editora propagava de editora mais legal do Brasil, ela só não nos atrapalhou na época, porque acho que a própria editora acabou se implodindo, né? Porque ficou apostando num nicho ali, em nichos que se tornaram grandes e que na verdade, esgotamos todo o suco que era possível de tudo, né? Assim, então, não é que as revistas começaram a piorar, né? A gente lançou outra revista de games no ano de 2002, chamada EGM, né, Electronic Gaming Monthly Brasil, né, que era a segunda revista de games oficial, digamos, da editora, né, que era uma licença, né, era uma revista que existia lá fora e que foi lançada aqui. E nesse meio tempo também houve uma tentativa da Conrad de ser a editora da revista Rolling Stone, né, no Brasil. Você lembra disso? Você estava lá também, não estava? Estava. Então, assim, realmente era uma editora que era um imã de maluco, né, para-raio de maluco, mas também era um imã de coisas muito legais, né, era uma editora que conseguia convencer grandes players internacionais a fazer coisas porque ninguém tinha esse culhão, né, então assim, vamos lançar mangá ao contrário. O Rogério de Campos conta essa história no podcast do Universo HQ, que é incrível, ele conta toda a história de como eles foram convencidos de que para lançar mangá no Brasil tinha que lançar ao contrário, né, tinha que lançar num formato pequeno e as pessoas iam ter que aprender a ler ao contrário. Assim, eram coisas assim que, por ser uma editora pequena, parecia que havia um nível de experimentação, né, que para gente que trabalhava no miolo das revistas, fazendo as revistas, parecia que realmente a gente estava numa casa de louco, que vale tudo, e amanhã eles vão chegar e pedir para a gente fazer a revista do Supla, né, ou assim, é o tipo de coisa, eu me lembro disso aqui, não sei se você não estava mais lá, mas tem texto teu aqui. Não, então, isso foi encomendado para mim, eu não estava, tipo... Foi logo então, mas você sabe como é que... E aí, essa parada era basicamente assim, Matias, a cabine... Fui eu que fiz isso, eu tirei... Foi você que me pautou, né? Foi assim, eu e você fomos na cabine de Matrix Reloaded numa segunda-feira. Era assim, a gente voltou e o André Forastieri chegou para mim e falou, e aí, o que você achou? Eu falei, achei muito bom. Muito bom? Não, é foda. E, ó, a gente recebeu esse CDzinho de imagens da Warner aqui, ó. Ah, é? Pô, tem tamanho de pôster essas imagens? Eu falei, eu não sei, André. Rola fazer uma revista? Quando o filme estreia? Sexta? Hoje é segunda, André. Não, acho que dá, pera. Começou a anotar, fazer umas anotações, ligou. Daí ele me convocou para... Falou assim, cuida disso. Ele me convocou o Renato Iada, né? Famoso Japinha. Falou, você e o Iada vão fazer esse negócio aí. Fecha na quinta, lança na sexta. A gente dá um jeito, fala com a Dinap para lançar não sei o quê. Eu falei, puta merda. Eu te liguei.
Falei, Matias, seguinte, ó, você consegue entregar a história inteira do livro, do filme até Era quarta? basicamente isso, né? Um texto que conta a história do filme. E é isso. E as legendas e tal, enquanto a gente... E o Japinha ficou 3 dias tentando dar um jeito naquelas imagens que não aguentavam um pôster, né? Qual E ele ficou pegou a imagem do pôster? Eu nem lembro. Ah, sim. essa aqui, É ó, uma ele fez essa forçada. montagem, ele juntou, né? E é incrível porque elas não tinham resolução. Ele praticamente redesenhou todas elas. E a revista chegou nas bancas na sexta-feira, no dia do lançamento. Não vendeu nada. Vendeu, mas assim, não sei o que a gente esperava, uma revista que custava R$ 2,90, sabe? Mas era esse o nível da loucura, né? E acho que isso que tornava emocionante. Você não sabia o que vinha depois. E essa mobilidade, acho que essa coisa de improviso, que se assemelha muito ao que hoje o jornalismo faz na internet, né? Mas não é a mesma coisa. Ah, improvisa. Ou então, dá um jeito, arruma depois, né? Tipo, muda esse título aí, porque esse título não tá bom no SEO, não sei o quê. Com revista não, né? Revista existe o cuidado artesanal de você mandou para a gráfica, já era, né? E então, eu sinto que nós todos, né, éramos muito artesãos do negócio, né? Pega a revista Play, a edição número 4 da Play, que é a que mais tem texto, tem tanta, você não encontra uma vírgula errada naquele negócio, sabe? Ela era lida e relida, e assim, tinha detalhes, e o editor de arte da Play, né, o Eurico Sakamoto, né, um cara incrível, que ficar escondendo easter eggs na revista, né? A revista era todo um easter egg, e todas Eu as lembro que revistas... tem uma matéria, acho que na edição 3, que acho que eu falo sobre como os anos 80 meio que plantaram as sementes do universo digital que a gente vive hoje. Eu falei, Eurico, o desafio para essa pauta aqui, eu quero uma pauta com branca. Eu não quero nenhuma imagem de fundo, eu não quero nenhuma cor, eu quero só preto e branco. Só texto. Foi difícil. E ele deixava ficar bonito. Assim, nesse nível, a gente tinha uma possibilidade de experimentação dentro da loucura, não ficava nenhum adulto, digamos assim, olhando a gente fazer a nossa bagunça. É como se assim, ó, crianças, fiquem ali no quartinho do fundo, que era o que era a redação, né? Uma redação coletiva com mesonas. A gente estava começando a fazer o site da revista Herói ao mesmo tempo, então tinha um lance tecnológico, mas muito pouco. Parecia a tecnologia dentro da redação era um nichozinho, né? Eram 2 ou 3 pessoas. Era o Matheus, o Alexandre Linares, depois o André Mesquita, e a Gisele, né? Era um núcleo de web, né? Mas a gente era totalmente analógico, a gente fazia revista de papel, né? A maneira como a gente tratava o conteúdo era uma coisa muito analógica, escaneava-se coisas para usar como imagem, não Gerava tinha fotolito. Gerava fotolito. O que já tinha de digital era diagramação, né? Que a gente aí já estava num outro patamar. E a Conrad tem um papel muito importante, até como Acme, que é uma das primeiras editoras do Brasil a usar computadores da Apple para fazer revistas e dava uma cara mais colorida. E eles começam a usar também cor especial, que não está nas lâminas, né? A primeira editora. Tem muitas coisas. O desktop publishing, né? Que é essa ideia de você diagramar revistas com o Mac, assim, foi uma coisa que realmente fez a diferença. Pro bem e pro mal. As revistas da Conrad, elas basicamente tinham um projeto gráfico até a página 3. Né? Era assim. Não tinha. Cada matéria diagramada por uma pessoa diferente tinha uma cara diferente e essa era a graça. E teve uma época que eu achava que isso era muito ruim. E hoje eu converso com leitores daquela época, eles falam que justamente o que eles gostavam na revista, na Nintendo World, era que cada página era uma coisa completamente diferente. Uma fonte diferente. O projeto gráfico era basicamente a fonte do texto, a fonte do título, a fonte da linha fina e as vinhetas. E o número de coluna. Mas nem isso. Às vezes, assim, eles mesmos quebravam dentro da própria regra. Então, assim, a Nintendo World, no começo, ela tinha fontes diferentes, de famílias diferentes em páginas seguidas. E foda-se. Vendia muito esse negócio. Né? A editora voltou a experimentar o sucesso que experimentou com a Herói, nos anos em 94, 95, quando chegou a vender 300 mil exemplares da edição 1, né? Faziam 2 edições por semana, né? E ficou um tempo sem experimentar esse sucesso, e quando a Nintendo World surgiu, ela realmente incomodou as revistas da editora Abril, num nível em que se tornou uma rivalidade mesmo, né? A gente sabe de editores ali da Abril que falaram, essa coisa não vai durar 6 meses, sobre a Nintendo World, né? E depois de 6 meses a gente estava vendendo mais do que a Ação Games. Uhum. E
terminamos o ano Ação sendo... Games falava de todos os consoles, né? Exatamente. A gente tinha essa vantagem e desvantagem, porque o contexto era, a gente estava apostando numa empresa que fazia um videogame caro no Brasil, e o último dos videogames que usava cartuchos. Então, só por conta disso, o Nintendo 64 já era visto com desdém pelos true gamers, digamos assim. Era só para nintendista mesmo e para meninos ricos, na verdade, né? Porque a galera estava começando a jogar PlayStation, né? E jogando com CDzinho pirata, né? Então, é por isso que os videogames deram um boom nessa época no Brasil, porque chegou a pirataria, basicamente, de PlayStation, que era a última geração dos consoles. E a gente fazia uma revista só sobre Nintendo, só sobre o console das pessoas ricas, né? Então, era basicamente uma publicação meio elitista, mas muito popular na linguagem. E depois eu descobri que ela era elitista, mas, na verdade, o nintendista no Brasil não é apenas o menino rico, né? A Nintendo tinha um apelo popular, no sentido assim de todos os tipos de público, gente que talvez não tivesse grana hoje para ser um nintendista, né? A gente sabe que a Nintendo é hoje o produto mais caro que tem nos videogames, né? Se tornou esse tipo de produto por várias razões, né? Para começar, não existe... dos videogames, né? É a Apple dos videogames, e no Brasil eles agem de uma maneira meio externa, eles não estão mais localizados no Brasil, eles ficaram aqui durante 10 anos, né? E o que aconteceu é que a Nintendo é uma empresa japonesa muito careta, né? E eles fizeram um negócio com a Gradiente, com a Estrela no Brasil, que nunca fizeram no mundo inteiro, né? Sim. Que é permitir uma empresa local licenciar os produtos e representar a marca. E convencer uma empresa como a Nintendo japonesa a fazer isso é uma coisa que você só faz uma vez na vida. E é por isso que a Nintendo nunca mais voltou ao Brasil, por meio de uma empresa local. A Nintendo esteve no Brasil como Nintendo mesmo, por meio de importação e tudo mais, mas nunca como prédio, né? E basicamente é isso. As revistas voltaram a vender, a Conrad voltou a vender bastante revista com a Nintendo World. No ano seguinte, a gente lançou a Pokémon Clube, que também era uma licença, né? Uma revista inventada no Brasil, mas usando a marca Pokémon licenciada diretamente com a Nintendo, né? Então, a gente tinha 2 publicações oficiais dentro da casa, e daí isso permitiu que vendeu-se muita revista, Pokémon vendeu muito, a gente, sei lá, acho que a primeira exemplar vendeu uns 100 mil, uma coisa louca, assim, né? Tudo porque tinha o Pikachu, cor especial, e Pokémon, você lembra como é que era nessa época. Não, E aí, o tino dos caras de pegar um negócio exatamente na hora que aconteceu. Foi exatamente depois do Cavaleiro Zodíaco, depois do Dragon Ball e algumas outras coisas depois. Aquele One Piece, né? Teve alguns que pegou ali meio que na pinta. Na pinta. Pokémon foi uma dessas. O André falava sobre Pokémon quase, assim, na primeira edição da Nintendo World, que saiu um ano antes da edição da Pokémon Clube, né? E quase um ano antes do Pokémon estrear na televisão brasileira. A gente já colocou Pokémon na revista, né? Porque Pokémon é originalmente um jogo, né, de Game Boy. Uhum. Que virou um desenho animado, né? E no Brasil ficou um sucesso por conta do desenho animado, começou a Record no programa da Eliana, né? Então, a gente pegou a editora, por ser pequena e por ter esses caras loucos e jovens, tinha uma mobilidade para resolver essas coisas que uma editora abril não conseguia. Era um grande dinossauro que não conseguia olhar para esse tipo de oportunidade. E acho que é por isso que a gente entra nesse ano de 2001, que você começou a trabalhar lá, que era exatamente o ano da virada. A editora tem que dobrar, triplicar, quadriplicar a quantidade de publicações. A gente tem que parar de ser essa editorinha que a gente pode. Eu acho que esse movimento não aconteceu com as revistas normais que a gente tentou fazer, e sim com os mangás, né? Que eu acho que aí é uma outra história e que criou-se realmente toda uma nova cultura no Brasil de consumo. Mangás e quadrinhos, eu acho que tem isso também. E quadrinhos. Esse momento que os quadrinhos não eram vistos... E para que nessa época é engraçado, quadrinho, eles... o que a Conde lançava não era nem quadrinho e nem graphic novel. Era uma outra categoria de produto, porque eles tinham capa dura e vendiam em livraria, não vendiam na banca, e você pegava aquele Sandman e falava assim, mas Yoshitaka Amano, né? Você fala assim, isso é quadrinho? Não, isso é livro, né? Ah, não sei o quê. Tanto faz. Eu acho que é até uma nova categoria de produto que outras editoras no Brasil não exploravam, né? Sim. E tudo acontecendo ao mesmo tempo, espacinho de 3, 4 anos, tudo isso aconteceu lá, né? E eu acho que... assim, eu até quando? Até 2006, né? Eu tive umas tentativas para sair, mas não consegui. Como é que foi a tua transição aí para rumo a Rolling Stone? Agora é uma história que eu nunca falei em público, acho que isso...
Vou tomar cuidado. 6 meses antes de eu efetivamente sair, eu fui tirado, desligado da redação pelo Forastieri, e ele me puxou para trabalhar numa mesa ao lado dele, né? Eu me tornei gerente de projeto, né? Ele achava que eu era meio desperdício me deixar editando revista ainda e que eu tinha que tentar fazer outras coisas, que foi uma coisa que eu sempre tentei em todo lugar que eu trabalhei, né? Não, você é bom em editar revista, mas vamos fazer outra coisa, né? Então tentaram fazer isso comigo lá e não deu muito certo, na verdade, porque a gente não tinha muitas publicações, não tinha muito projetos para eu tocar. E a gente tentava coisas do tipo um livro sobre sustentabilidade, e tinha a revista da Érica Palomino, na época, que a Conrad lançava também, que era uma revista super cara e difícil, e eu também estava meio que cuidando desse projeto. E caiu lá no colo também uma possibilidade de entrar na concorrência para lançar Rolling Stone, né, de novo, né, isso em 2001 e em 2006 de novo, né. E eu estava ali do lado do André quando chegou essa proposta. Falou, vai abrir uma chance para lançar Rolling Stone no Brasil. E eles estão convidando a gente para participar. Eu falei, nossa, não acredito. E daí acionaram várias coisas na minha cabeça. Eu falei, nossa, acho que eu sempre sonhei trabalhar na Rolling Stone. E eu me lembrei que em 2001, quando eu estava trabalhando com você e falavam de Rolling Stone dentro da Conrad, eu falei, será que eles vão deixar eu escrever um textinho dentro da revista? Tipo, lembra, existiam várias, assim, o negócio andou bastante, só não funcionou por conta de terceiros, não foi nem por conta da Rolling Stone lá fora e nem por conta da Conrad, né? E em 2006, a Conrad teve de novo essa chance, né? E eu fui o responsável por criar o projeto, né? O business plan, digamos assim, para como seria uma Rolling Stone no Brasil editada pela Conrad. E a gente ainda não chamava mais Conrad nessa época, né? Tem que lembrar isso, a editora já tinha partido ao meio, né? A marca Conrad ficou com o Rogério e o André continuou como Futuro, né? Futuro Comunicação lançando as revistas de games e outras coisas mais. E ele queria expandir para outras coisas. E uma revista como a Rolling Stone ia mudar bastante o caráter lá da editora naquele momento. E eu trabalhei no projeto, né? Como seria uma Rolling Stone. E o nosso entendimento de revista era como uma revista de nicho, né? A verdade é que a gente pensou na revista como uma revista de música, né? E criamos um projeto editorial / comercial que pensava na revista como uma revista de música. E os clientes, né, os anunciantes dessa revista de música, né? E acho que foi por isso, né, que a editora acabou não conquistando a Rolling Stone, porque pensou acho que a gente pensou muito em como era a Bis, então os anunciantes que a gente pensava tinham a ver com o mercado da música, né, não se expandia, né, assim, não pensava se a revista como uma coisa de comportamento, porque talvez, tem que contextualizar, naquele ano de 2006, já existia uma insegurança a respeito de revista e publicação. As revistas já vendiam metade do que vendiam 2 anos antes, né, eu diria que as revistas que a gente fazia lá em 2002 vendiam X, em 2005, 2006, elas já vendiam X sobre 2 ou X sobre 3, né? Já tinha revistas que vendiam muito mal. A internet números já estava rolando, né? A internet já era estava. Tudo que falavam para mim quando eu estava entrando na faculdade e começando a trabalhar com revista, esse negócio de revista vai acabar. Começou a efetivamente acabar uns 10 anos depois disso, assim, mas em 2006 já vendia-se muito menos, né? A Abril vendia muito menos. Todas as publicações. Então, assim, era um risco lançar uma publicação dessa no Brasil, né? Então, a gente tratou com esse risco, né? Olhando assim, não, isso aqui não vai vender mais, é um risco para vender 15 mil exemplares, 20 mil exemplares. Foi muito discreto, eu acho que foi essa a questão. Seria ótimo ter feito a revista lá, e possivelmente se a Futuro tivesse ganho a concorrência, eu ia permanecer lá e ia acabar participando da Rolling Stone de qualquer maneira. Só que o que aconteceu é que outra editora ganhou a concorrência, e a pessoa que foi chamada para ser o editor-chefe, né, o Ricardo Cruz, que era da revista da MTV, me chamou para trabalhar na Rolling Stone. Eu falei, nossa, a gente acabou de participar aqui da concorrência também. Então, eu estou na editora que ganhou a concorrência. Falei, caramba, então acho que era mesmo para eu estar nesse negócio. Daí eu voltei das férias e contei para o André, e o André foi, obviamente, muito compreensivo, e ele falou assim, você tem que ir. Eu iria, se fosse você. Não, eu vou te obrigar a ir. Eu falei, tá bom. Né? E lógico, foi uma realização de um sonho, mas também um super medo. Eu só tinha trabalhado lá com o André por 8 anos, e eu estava indo agora para um outro lugar,
né, para fazer algo que eu nunca tinha feito, porque eu sempre escrevi sobre games e cultura pop, mas aquela lá era uma revista essencialmente de música e cultura pop, né, e eu manjo de música tanto quanto manjo das outras coisas, mas de uma maneira particular, como fã, como músico e tal, mas não como jornalista. Eu nunca tinha escrito um texto de música na minha vida. E ele me chamou, o Ricardo Cruz me chamou justamente por isso, né? Ele falou, não, jornalista de música tem um monte de gente aqui no Brasil, todo mundo quer trabalhar aqui. Eu quero colocar aqui um monte de gente que ninguém conhece e gente que não é de música. Porque jornalista de música a gente vai chamar colaborador, a gente vai chamar umas pessoas. Aqui dentro a gente precisa de outra coisa. Eu preciso que você cuide da cultura pop dentro da Rolling Stone. Ah, beleza, fazer a mesma coisa, só que para um outro público, né? E a editora que ganhou a concorrência, Spring, tinha como experiência maior a revista da TAM, a revista de bordo da TAM. Era isso que eles faziam, né? E faziam uma revista especializada em aviões, chamada Aero Magazine. Não tinha experiência nenhuma nesse tipo de publicação pop, né? Só que eles tiveram um toque que os concorrentes não tiveram, que foi pensar na revista de uma maneira grande, pensar numa revista de um jeito impactante, né, que fizesse uma disruptura no que se entende sobre revista de nicho. Né? Se você for pensar na Rolling Stone no Brasil, ela é tipo, talvez uma das primeiras revistas de comportamento que não era exatamente uma revista de comportamento. Lógico, tem a revista Trip, você tem várias outras tentativas, assim, mas a Rolling Stone, ela vendia tanto um lance de comportamental, mas ela também era amigável aos olhos dos anunciantes, que só revistas de adulto conseguiam pegar. Banco, montadora de carro, alimentício, assim, indústria de bebidas, indústria de automotiva e bancos. E o governo, né? Então, todos esses anunciantes entraram na primeira edição. Né? A primeira edição ela tem 160 páginas, se eu não me engano. Né? Uhum. E a cartada final, Gisele Bündchen na capa. Né? Então, assim, aí a revista mostra o que veio. Né? Então, minha transição foi super rápida. Eu saí em agosto da Futuro e comecei na Spring em 1º de setembro e em 1º de outubro a revista chegou nas bancas. Né? A primeira edição da Rolling Stone. E eu nunca mais parei de trabalhar depois disso, né? Foi uma viagem maluca. Você começou assim. Primeiro como editor assistente, ficou quanto tempo? Eu fiquei uma semana como editor assistente, na verdade. Ele me chamou como editor assistente, porque havia um outro editor, né, o Ademir Correia, e aí, durante o trabalho, assim, na primeira semana, o Ricardo olhou e falou assim, não, vocês dois são editores. Não tem por que diferenciar vocês. Vocês têm a mesma idade e vocês falam exatamente coisas opostas um que o outro. O Ademir tinha uma experiência de revista MTV, um cara com olhar de moda, né? Um cara com olhar de celebridades muito apurado, né? E eu era um nerd que gostava de videogame, quadrinhos e cinema. E o Quinho tinha essa experiência, o Ricardo tinha essa experiência aí de MTV, de TV Cultura, de Rádio 89 e tal. Então, realmente, era um trio ali que não tinha nada a ver com... Não fazia o menor sentido, né, ter uma equipe dessas, e acho que para as pessoas de fora, assim, quem são esses caras? Que editora é essa? O que o Pablo tá fazendo ali, né? Assim, do tipo, nada fazia muito sentido. E acho que é só por isso que funcionou, por não fazer sentido lógico, né? Então as pessoas não sabiam o que esperar da revista, né? Não era assim, a revista Bis está voltando com uma nova equipe. Não, é a Rolling Stone com uns caras aí que eu nunca ouvi falar na vida. De uma editora que é a Abril, né? Porque tinha um Tivita, né? Entre os sócios da Rolling Stone, o Miguel Tivita, que era uma parte da Abril que não era da Abril, né? O pai dele era da Abril Cultural, então ele era sócio da editora Spring, né? Então muita gente achava que era uma revista da editora Abril porque tinha um Tivita no nome, né? No expediente, e não era o caso. E, pô, a revista, eu diria que durante os primeiros 12, 18 meses, a revista vendeu muito bem. Vendeu muito bem, era um sucesso e a gente tinha uma liberdade para fazer coisas assim, um budget que nunca mais existiu, acho, em revistas independentes de editora pequena no Brasil. Era, tipo, era um sonho, assim, tipo, a gente pode fazer o que a gente quiser, inventar o que a gente quiser e possivelmente vai ficar caro, mas depois a gente vai mostrar que compensou. E basicamente esse foi o mindset durante o primeiro ano e meio inteiro da revista. E aí depois a revista parou de vender. Como tudo, né? Assim, eu acho que... Era um meio revista, né? o meio revista. Então,
o fato da revista ter sido bem sucedida no começo era mais uma aberração, né, contrária ao que estava rolando, né, e a gente tem que lembrar que no mesmo mês e ano da Rolling Stone nas bancas, chegou a revista Piauí, né, a Piauí chegou em outubro de 2006 também, né, então eram duas revistas, e a Bis estava rolando também, pela editora Abril, e então, e a Piauí foi muito bem também, né, então rolou uma espécie de um sopro, digamos assim, bons ares. Acho que todo mundo que trabalhou com jornalismo na época, assim, ficou muito interessado não só em entender o sucesso da revista, como também querer participar dela, tirar uma casquinha, estar dentro. E os artistas também, né? Então, a revista conseguiu agradar todo mundo ao mesmo tempo, mas, assim, por muito tempo não importava muito se a revista estava vendendo bem ou não, né? E existem várias verdades absolutas sobre revista que foram quebradas na Rolling Stone, pelo menos para mim, né? Aquele conceito de editora Abril que mulher na capa vende, mulher com pouca roupa na capa vende, né? E coisas, várias dessas verdades aí, elas não se comprovaram na Rolling Stone. Na verdade, as nossas capas que mais vendiam eram de bandas de rock dos anos 70. Basicamente, rock clássico. E as atrizes globais que a gente colocou de maneiras incríveis e criativas na capa eram as edições que menos vendiam. Né? E, então, aprendendo na marra. Isso aí foi o maior aprendizado da minha vida, com certeza. E aí você vira diretor de redação quando? Foi exatamente 4 anos depois de eu ter entrado. Em final de 2010, o Ricardo aceita o convite para ir para a revista GQ, né, que é a editora Globo estava trazendo para o Brasil, né, antes de montar o Globo Condé Nast, né, que é a editora que só ia lançar coisas da Condé Nast no Brasil. Ele foi fazer a revista GQ, que não existia, e eu fui avisado disso nas férias, e ele falou, eu indiquei você para ser o editor-chefe. Eu falei, não, né? Assim, como assim não? Não, né? Não dou conta, né? Eu não sou editor-chefe, não posso ser editor-chefe. Eu pensei assim, não, eu me lembro na hora, eu tinha quantos anos? Foi final de 2010, eu tinha 32, né? O Ricardo começou a ser o editor-chefe da revista, ele tinha 36, né? Ele saiu aos 40. Eu falei, não posso ser editor-chefe da revista, ninguém vai me respeitar, eu não sei fazer. Ele falou, claro que você sabe, se tem alguém que sabe fazer, é você, né? Na época, a equipe era eu, o Paulo Terron e o Paulo Cavalcante, né? No texto, assim, bruto mesmo, e o Ricardo, né? Era uma equipe bem masculina, bem musical, assim, bem... Né? Tinha o site que estava começando também, né? E eu me sentia à vontade, eu ainda não me sentia tão à vontade no papel de jornalista da Rolling Stone para o mercado jornalístico. Mas dentro da revista e fazendo as reportagens com as celebridades da Globo, eu simplesmente não tinha o menor problema. Eu me sentia muito bem naquela posição. Eu achava engraçado, assim, eu estar naquela posição. Né? Eu dava risada. Eu falei, nossa, não acredito que eu estou sentado na cama da Débora Seco. Não faz o menor sentido, né? Tipo, eu não acredito que eu estou aqui vendo a Sabrina Sato limpar o cocô do cachorro na casa dela, assim, sabe? Coisas que a gente imagina que sejam legais que aconteçam com a Rolling Stone, realmente aconteceram aos montes. E eu tive muitos momentos de falar, eu sou um farsante, eu não devia estar aqui, imagina, né? E existia essa ideia ainda do filme Quase Famosos, né? Muita gente fala assim, é igual no filme, né? E eu falando, é mais ou menos, né? Tipo, mas assim, eu me sentia totalmente incapaz e inseguro de fazer o cargo, até que eu não tive escolha, né? O meu chefe, né? O dono da revista ligou para mim e falou, é você, cara, eu quero que seja você e eu espero que você aceite. Eu falei, tá bom, eu aceito. E eu estava em Londres de férias, né? E eu falei, puta, não acredito, eu virei editor-chefe da Rolling Stone. Bom, eu tenho mais 5 dias de férias, então, né? E aí eu voltei e assumi, e eu demorei pelo menos 2 meses para sentar na mesa do chefe, na sala. Eu continuei com a equipe, com o Paulinho e com o Terron, né? E olhava para aquela mesa lá, assustadora, e falava assim, não, mês que vem eu vou para lá. O Terron olhava para mim e falou assim, vai logo. Eu falei, não, dá um tempo aqui um pouco, né? E só que daí eu já rompi com todo esse medo, porque a primeira edição que foi publicada com o meu nome como editor-chefe foi uma que foi vista para muita gente como uma super ousadia. A gente pôs a banda Fresno na capa, né? E a capa anterior tinha sido Paul McCartney, né? E eu propus
o Fresno, ou a Fresno, para capa, e era uma ideia que eu já tinha antes, antes de ser editor-chefe, e calhou de ser justamente a edição em que eu estava lá, e eles compraram a ideia, apostaram, falaram assim, tá bom, vamos nessa, né? E, putz, a revista vendeu mais do que a edição do NX0, né? Isso é um puto orgulho que eu tenho, assim, né? Então, assim, eu acho que, sem querer querendo, eu meio que já eu dei minha assinatura. Eu cheguei chegando, mas, assim, na verdade, quando você faz um produto como esse, você não fica olhando o feedback primeiro, porque não tem, né? Rede social era minúscula, o Twitter não tinha a abrangência que tinha, Facebook só servia para, enfim, para conversa, então a gente não tinha esse coro grego falando o tempo todo para a gente o que as pessoas estavam achando. Então, para a gente, a repercussão de uma revista nossa, saiu na Mônica Bergamo, olha que legal, saiu a Rolling Stone na Mônica Bergamo. Quando a gente fez a capa com os 3 candidatos a presidente, você lembra? Dilma, Serra e Marina, colocamos 3 na capa. A Folha fez uma matéria sobre isso, né? Sobre Rolling Stone faz 3 capas no Brasil com os candidatos a presidente, né? Foi a Ana Virginia Balussier que assinou essa matéria. A Ana Virginia trabalhou comigo na Rolling Stone, assim como a Fernanda Catânia, né, a Foquinha, que hoje é uma grande youtuber, também foi minha repórter lá, né? Então, assim, a revista atraía bastante gente, mas a força da marca era muito maior. Então, não é que precisava fazer muito esforço para a revista conseguir abrir portas e vender, né? Era simplesmente aquilo, a força da marca era muito importante. Só que, como eu disse, eu não tinha feedback. Então, é como se esses 8 anos que eu passei lá fosse um sonho. Eu não lembro de nada. Eu só lembro do que aconteceu dentro, fazendo a revista. A repercussão fora, o que achavam, o que falavam, meio que ensinaram a gente que a gente tinha que fechar os ouvidos e se fechar aqui nessa bolha. Faz a revista aí todo mês e foda-se o que estão falando mal da gente. Acho que foi uma cultura muito que o Quinho colocou desde o começo, né? Tipo, foda-se o mundo, vai todo mundo criticar a gente, vai todo mundo encher o saco, vamos fazer a revista que a gente acha que tem que fazer. Demais, demais. Foi muito bom, foi uma puta experiência legal. Eu não, assim, tem momentos aterrorizantes. Eu fui com o repórter, nosso repórter André Caramante, né, que foi repórter da Folha por um tempão e hoje ele tá na Record, né? Ele é incrível, tal, e foi eu e ele na casa do Mano Brown para convencer a esposa do Mano Brown que o Racionais tinha que ser capa da revista, né? Então, nós dois tentando argumentar com a dona Eliana, né? É o nome dela. Eliane. E eu fiquei aterrorizado, falei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Ela nunca vai acreditar nesse japonesinho de óculos aqui, né? De que a revista é legal e que não é de Playboy. Então, assim, eu tive que fazer coisas que hoje, se eu parar para pensar que eu tive que fazer, eu tive que negociar, editar textos do Fernando Gabeira na revista, e falei assim, será que eu mexo no texto do Gabeira? Né? E negociando cachê com o Gabeira, eu falei, Gabeira, eu não posso pagar o que você está pedindo. Hoje eu olho para trás e falo assim, como eu tive capacidade de fazer certas coisas, assim, né? Porque, ao mesmo tempo, eu acho que o fato de eu tratar com uma leveza que, às vezes eu achava que eu estava editando uma revista de videogame. Acho que era isso, assim, então eu não pirava muito na importância daquilo, no impacto e o caramba, assim, era tipo, não, é uma revista, tem 116 páginas, a gente tem 80 páginas de conteúdo para preencher, o espelho é esse aqui, quem vai fazer o quê, e é isso, vamos aí. Tem que fotografar, passamos o perrengue, né, fotografamos o Caetano e o Caetano odiou, e xingou a gente, né, aconteceram várias merdas, assim, ao longo do processo. Eu não me orgulho de tudo, mas, assim, se eu tivesse pensado a respeito do tamanho que aquilo tinha, eu acho que eu não saía da cama. Então, acho que o fato é eu não pensava. Ia fazendo só. E da Rolling Stone, tu saiu direto pro Webedia. O Webedia. Foi. Eu saí da Rolling Stone em junho de 2014, né, um pouco antes da Copa do Brasil começar. Estava estafado, tinha passado por maus bocados. Eu falei, acho que eu preciso de um tempo, preciso de uma pausa. E eu fiquei 6 meses em casa preparando um livro que eu comecei a fazer, que eu vinha lançar 2 anos depois. Fiz um blog no UOL, assim como você também fez um blog no UOL, né? Achando que, bom, dá para viver com esse negócio. O livro você fez ainda na Rolling Stone? Eu conheci o pessoal da editora, né, da Companhia das Letras, 1 mês depois que eu saí da Rolling Stone. Foi tudo... Tá. Então você já estava indo para a Webedia. Eu não tinha, não, na verdade a Webedia só apareceu na minha vida na última semana daquele ano, assim, porque eu saí em junho de 2014 e fiquei praticamente até dezembro
trabalhando como freela em casa, né, vendo se conseguia ser um freela, né? Então eu fiz coisas para Abril, fiz coisas para GQ, escrevi para todo mundo e a conta não fechava, simplesmente era muito trabalho e não tinha salário e tinha que ficar fazendo conta e quando vai cair esse dinheiro? Eu falei, meu Deus, não é para mim. Eu nunca tinha trabalhado assim, nunca tinha ficado desempregado na minha vida. Eu falei, eu não vou conseguir. E aí, quando eu já tinha desistido, eu falei assim, eu vou ter que arrumar qualquer coisa ou eu vou, sei lá, fazer um mochilão na Europa, né? E queria ir para Berlim, sei lá. O plano era esse. E daí eu recebi o convite para fazer o IGN Brasil, né? A versão brasileira do site IGN, que era a Rolling Stone dos games na internet, digamos assim, a marca mais antiga, né, uma marca que surgiu em 96, e isso foi por isso que eu fui, basicamente, porque era um desafio novo, mas numa situação parecida, né? Ah, você vai ajudar a criar um produto muito famoso lá fora, que as pessoas aqui só têm uma vaga ideia do que é. As pessoas imaginam o que seja, existe toda uma aura em torno, mas na prática ninguém nunca leu. Foi assim a Rolling Stone, e foi assim o IGN. Todo mundo fala assim, não, Rolling Stone é foda. Mas ninguém nunca tinha lido a Rolling Stone, né? Total. E a gente teve essa dificuldade de tentar traduzir essa expectativa. Não era só traduzir a revista, mas era traduzir uma linguagem e criar uma maneira de ser a Rolling Stone no Brasil. E o trabalho no IGN é basicamente esse. Como é que você transforma a maior plataforma informativa de games um tempero brasileiro, né? E foi por esse desafio que eu fui. Eu achava que eu não ia mais trabalhar em redação e ser editor-chefe de nada, não ia dar conta, que eu não ia conseguir porque estava já cansado, mas eu fiquei 5 anos e meio lá, né? Eu só saí agora, recentemente, né? E aí, na também... paralela, você publicou esses 2 livros, né? Os 52, como é que é? 52 mitos pop? 52 mitos pop. Aqui tem uma versão aqui, tá? Que saiu em 2016 e que é uma coletânea de histórias em que eu quebro as teorias da conspiração e lendas urbanas relacionadas a filmes, games, quadrinhos, Tipo né? que, Tudo. cita aí só para a pessoa ter uma ideia, quem está assistindo. Tem a história que fez, na verdade, esse livro existir, é a história que foi meu primeiro furo de reportagem, que eu gosto de falar, da revista sobre Caverna do Dragão. O final da Caverna do Dragão. Acho que pouca gente sabe, mas foi um dos primeiros... uma das primeiras lendas urbanas digitais criadas no Brasil, espalhadas no Brasil da maneira, a moda antiga, né, por e-mail, né, um e-mail tosco que começou a circular em 1997 ou 8 no Brasil. As pessoas recebiam esse e-mail que falava assim: você nunca assistiu o final da Caverna do Dragão, que na verdade mostra que eles estão no inferno e o Mestre dos Magos e o Vingador são a mesma pessoa, e eles são o demônio tentando impedir as crianças de voltarem para a Terra, e a Uni está lá só para atrapalhar, né? E isso era muito... Nossa, que engraçado. Eu recebi esse e-mail e eu estava lá na Nintendo Road, na Herói, eu tinha 21 anos, muito inocente, perguntei para o meu editor na época, que era o Marcelo Del Greco, né, que editava revistas e mangás e editou Herói também. Falei, Marcelo, olha isso aqui, você acha que isso é verdade? Ele falou, não sei, procura aí. Ele simplesmente falou, procura aí. Eu falei, tá bom, vou procurar, mas está falando de 1999, né? Eu não sabia o que fazer, como procurar. Como é que eu procuro, né, final do Caverna do Dragão? Então eu fui muito inocente e eu consegui conversar com o criador do Dungeons and Dragons, né, do RPG, o Gary Gygax, e conversei com 2 roteiristas do desenho animado. E eu achava que era uma coisa super normal. Isso que o jornalista faz, ele conversa com pessoas, né? Mandei e-mails, os caras responderam. Mandei perguntas, eles responderam, né? Só que o roteirista que eu entrevistei, ele falou, não só essa história que você está me contando é uma mentira, como o verdadeiro roteiro fui eu que escrevi. E o roteiro é este aqui, olha aqui. E me enviou o roteiro. E eu achei que estava vendo uma coisa que todo mundo já tinha visto, né? Transcrevi a história do roteiro na matéria, a matéria foi publicada, não tinha internet na época, então o negócio não viralizou e só quem comprou o Herói leu aquilo. Só que aí eu descobri, por meio do cara que era o dono do maior site sobre Caverna do Dragão no Brasil, que aquilo era realmente inédito, que nunca tinha saído nem lá fora, que ninguém tinha lido esse roteiro. E ele pediu para eu mandar para ele. Eu mandei o roteiro para ele, ele falou, isso aqui é absurdo.
Isso aqui muda tudo que a gente entende de Caverna do Dragão. Posso publicar isso? Posso escrever sobre isso? Então, isso virou daí um sucesso anos depois, né? É uma citação na Wikipedia ao meu nome, a minha matéria, assim, toda referência de Caverna do Dragão sempre tem o meu nome e da revista Herói junto por conta desse negócio. Demais. E é muito boa a história, ainda mais porque ela foi totalmente na inocência, né? E quando eu fui falar sobre um possível livro, essa história surgiu, né? O editor, né, o Bruno Porto, da Companhia das Letras na época, falou: você não fez aquela coisa do Caverna do Dragão? Não tem outras histórias desse tipo aí? Eu falei: deve ter coisas que as pessoas acham que é verdade e não é. Deve ter. Eu falei: acho que tem, deve ter algumas. Não dá pra fazer umas 50? Eu falei: dá pra fazer. Então, fiquei 2 anos e meio escrevendo esse negócio, né? Que, tipo, me fez se tornou uma referência para mim. Eu virei o cara que fica tirando os mitos, né, da cultura pop da obscuridade. E lancei outro livro também porque eu já estava fazendo um outro livro, que é a biografia do paratleta Fernando Fernandes, que participou do Big Brother Brasil e teve uma carreira ali como celebridade no Rio de Janeiro, teve altos e baixos na carreira, virou um modelo fotográfico internacional, e quando estava prestes a explodir, sofreu um acidente de carro e ficou paraplégico. E aí, para tentar superar a dor, ele começou a praticar esportes como cadeirante e descobriu a canoagem paralímpica, se encontrou naquilo e falou: eu vou aprender a fazer isso aqui. E daí ele veio a se tornar 4 vezes campeão mundial da categoria dele. E hoje é uma das, talvez, celebridades deficientes físicas mais conhecidas do Brasil, né? Ele tem uma história de vida incrível. Eu sou amigo de infância dele e me ofereci para fazer a biografia dele e guardei isso na gaveta, ia fazendo. E daí, quando eu finalmente comecei a minha relação com a editora, eu falei: eu tenho outro livro que eu estou fazendo. E eles falaram: nossa, esse livro interessa mais para a gente do que o que você está fazendo, inclusive. E aí eu acabei lançando pela mesma editora 1 ano depois, em 2017, a biografia. Mostra aí, tem? Mostra aí. Eu não tenho aqui, eu tenho em outro lugar. Tá de sacanagem. Cara, não Eu devia ter trazido. Como chama? Eu podia ter. Inquebrável. Inquebrável. Maravilha. Não é muito criativo, mas né, funciona. E agora, quais são os planos aí? Livre, leve e solto? Pois eu não estou mais num trabalho diário num site, eu estava ali na Webidia fazendo o Adoro Cinema e o IGN, né? E essa coisa de jornalismo de redação, acho que todo mundo que já trabalhou e tem a nossa idade, é da nossa geração, sabe que a gente não aguenta fazer isso por 20, 25 anos. E eu fico sempre, inclusive, preocupado com a molecada que hoje está nas redações, né? O pessoal de 25 anos. Se a gente tinha uma flexibilidade, uma calma, uma tranquilidade, e até quem trabalhava em internet conseguia ter esse respiro. As coisas eram em tempo real, mas eram tranquilas, né? Brigava-se... As pessoas sabiam... Tinha horário de trabalho, né? Tinha horário de trabalho. Tinha horário de trabalho, né? Acho que quem trabalhou no UOL, no IG, no Terra... Né, nos anos 2000 aí, tem lembranças assim, trabalhava-se muito, sim, pra caramba, mais do que em revista e em jornal. Acho que quem tinha mais boiada era quem fazia revista, né? Jornal tinha aquela rotina louca de todo dia um fechamento, né? Internet surgiu, era todo dia um fechamento, mas era assim, não tem muita gente lendo ainda, então, tipo, existia uma despreocupação, era uma coisa meio premium, né? Trabalhar em portal. E revista eram os marajás do jornalismo, né? 1 mês para fazer uma publicação. Tipo, a gente ia embora... Não dava plantão. Eu lembro quando não dava plantão de fim de semana. Quando eu fui para a Editora Globo, tinha uma coisa que era assim, o jornal é a tropa de chão, são os soldados. As revistas são os oficiais. Essa imagem, assim, a gente não se suja de sangue na guerra do jornalismo. É meio isso, era uma elite mesmo e todo mundo queria estar nela. E eu fiquei muito tempo nela, né? Então, quando eu fui para a Webidia, eu fui para a internet. Aí, a internet já no ano de 2015, já é terra de ninguém, é o SEO bombando, né? Todo mundo lutando para ser o primeiro. Tudo é para ontem, não tem nada... Tudo é para ontem. E redes sociais bombando, imperando muito nessa coisa do clique, né? As pessoas não entram mais em homepages, né? As pessoas não entram mais em sites. Isso já era uma verdade
5 anos atrás. Então eu entrei no meio desse furacão e foi muito exaustivo. Esses últimos 5 anos foram mais exaustivos do que 8 anos de Rolling Stone, eu não tenho a menor dúvida. Né? 5 anos trabalhando com internet, com hard news, tudo bem, de cultura pop, mas insano. Então, e eu, como eu te falei, eu temo pelas pessoas que têm a idade que a gente tinha naquela época, que estão hoje nas redações de internet. Essas pessoas não vão aguentar até os 30 nesse ritmo. Total. E não só ritmo de plantão, mas esse ritmo louco, assim, de você tem que ser o primeiro e tudo é notícia, e com o entendimento que hoje o leitor não lê. Leitor só lê as 3 primeiras linhas. E a manchete tem que ter essas palavras aqui. Senão, o Google não ajuda e não sei o quê, o SEO. Existiam essas coisas já. Assim, eu poderia ficar discorrendo aqui por horas sobre como eu critico isso, não por achar que é um absurdo uma máquina definir qual é a notícia mais importante, mas até assim, a gente vai discutir tudo, né? Como o público consome informação hoje, como a informação é cada vez menos importante, vinda de fontes oficiais e oficiosas como os jornalistas, né? Como todo mundo é meio produtor de conteúdo, como não importa mais, né? E como hoje os jornalistas estão sendo malhados publicamente e virou uma profissão. Antes era uma profissão que as pessoas tiravam sarro, nós mesmos tirávamos. A gente ganha mal, né? O médico, o engenheiro, entrei como jornalismo. Porque você não gosta de ganhar dinheiro, né? Essa era a graça. Jornalista era conhecido como um cara que autodepreciava o próprio salário, mas amava o que fazia. Né? Todo jornalista sempre foi orgulhoso de ser jornalista, mesmo ganhando mal. Nenhum jornalista ganhava mal, a não ser o editor. Hoje eu não vejo os jornalistas tendo orgulho de ser jornalistas, não só porque a gente está perseguido, mas porque não é mais prazeroso fazer o trabalho diário do jornalista num portal. Assim, são raríssimos os caras que conseguem fazer reportagem. Né? A maioria dos jornalistas está fazendo nota, né? Ou está fazendo noticiazinha rápida, ou escrevendo, ou fazendo mídias sociais, fazendo coisas para o Instagram, né, do negócio, e virou esse monte de coisas novas, um monte de ferramentas, que um jovem hoje entende facilmente quando entra numa redação e se adapta, né? Mas um jornalista de 40 anos ainda fica confuso com essas coisas, sabe? Quando eu tive que fazer stories, né, para o Adoro Cinema durante a pandemia, foi terrível para mim. Até eu aprender que eu tinha que vestir um personagem e ligar o celular, respirar e começar a falar, foi um processo assim muito penoso, né? Eu acho que o jornalismo hoje por isso que a gente não vê muita gente da minha idade e da tua idade em redações hoje. Eles não aguentam, basicamente. Total. Ninguém aguenta, então. E eu acho que tem outra questão também, que é isso, assim, hoje é o Stories, amanhã, hoje nem é mais Stories, né? O TikTok mais do que Stories. E amanhã vai vir uma outra coisa que provavelmente o moleque que tem hoje 20, 30 anos, quando ele tiver 40, ele talvez não vá dominar a parada. Então, parece que é feito só para gente mais nova, porque se submete a trabalhar muito por pouco dinheiro e sem não digo nem que os repórteres, os jornalistas em redação hoje não têm senso crítico, mas eles não podem exercer seu senso crítico porque é SEO, porque isso não vai dar clique, isso não vai ser vendido para home. É uma merda. Eu acho que também um beco sem saída. Um beco sem saída, um caminho sem volta, e também existe um fator que é meio humilhante, eu acho, para jornalistas da nossa geração. A gente, por exemplo, tudo bem, a gente tinha que fazer de tudo, fazer jornalismo, mas hoje, assim, colocar um cara de mais de 40 anos para fazer stories ou fazer o TikTok da empresa, assim, é um tabu, né? Para você mesmo sempre diz assim, quanto tempo você demorou para fazer coisas em vídeo? Não é porque a gente não gostava, é porque assim, a gente era especializado em escrever, em editar revista, em fazer coisas. E hoje a gente meio que é forçado a ter que tomar certas iniciativas e dar as caras e dar certos tipos de usar vozes diferentes para exercer nossa profissão, que eu acho, em certos momentos, é até degradante para a gente, assim, que tivemos que, por tanto tempo, aprender que as coisas são desse jeito. Então, quem consegue, né, eu diria que jornalistas da nossa geração que conseguem vencer esse pudor, né, esse tabu e exercer bem a profissão no Instagram, nas redes sociais, fazer YouTube e falar no TikTok, por exemplo, eu tenho que parabenizar, e eu não culpo quem não consegue. Tem muita gente que não conseguiu. Mas eu acho que o drama maior, eu realmente não acho que isso seja um constrangimento, não. Eu acho que é isso. Dá para você se adaptar a diferentes linguagens. Eu acho que o maior constrangimento é a coisa de você não conseguir vender uma pauta boa,
não conseguir sim. emplacar um negócio que você realmente sabe que é importante, mas tipo, vira e fala assim, mas não tem gancho. Qual que é o Mas assunto? Não tem foto. Qual é o lead dessa matéria? É uma tendência. Como é que a gente vai fazer a foto disso? Saca? para Ah, não o dar homem nunca clique, vai né? chamar isso. Isso não reverbera no Twitter. Isso não reverbera no Facebook, saca? Foda-se. Pois é. Foda-se. Saca? Eu odeio É. ter que falar É, nesse tom, mas enfim. Eu acho que o que está matando o jornalismo é isso. É gente que está mais preocupada em desempenho do que com qualidade. E assim, eu não estou falando de é, repórter, eu estou falando de editor, não. saca? E a métrica virou essa, né? E o editor vira refém disso. O editor, ele Sim. acha que ele, tipo, na verdade, na boa, cara, é a mesma coisa de você descobrindo a história do Caverna do Dragão. Provavelmente iam te gongar essa pauta. Que Caverna do Dragão o quê? Ninguém mais fala disso, é uma bobagem, uma parada dos anos 80. Sabe? Ninguém se importa com isso. Eu quero o Kanye West, eu quero a Madonna, eu quero, saca? É isso, eu tô É, querendo, sei lá, e o Kanye West e a Madonna ainda são coisas legais. Eu não tô falando de um ex-Big Brother. Sabe? Eu já tive conversas com pauteiros ou com editores de veículos que começa a falar um papo e eu falo assim, mas o que você está falando? Ah, não, porque o fulano que vai da fazenda está ficando com a menina que é ex-Big Brother. Eu falei, tá, beleza. É exatamente o que eu preciso saber para saber que eu não quero trabalhar nesse lugar. Valeu, mantenho toda a formalidade ali, mas, tipo, eu desisti, cara. Eu desisti. se O jornalismo a gente for tradicional pensar de quem é morreu. a culpa, se eu for pensar de quem é a culpa, na verdade, os veículos e os grandes editores e os caras que dão continuidade a essa linha de pensamento, eles sempre vão colocar a culpa no leitor, né? No público. Né? E quando a gente estava fazendo revista, e a gente via a revista afinando a cada mês porque tinha menos anúncio, a gente, que é jornalista, a gente focava que a culpa era do mercado. A culpa são das agências. As agências de publicidade, elas não estão mais colocando budget No para impresso. impresso. É só para internet. Isso aí foi diminuindo cada vez mais. Inclusive, nos Estados Unidos, a Rolling Stone liderou um movimento pela defesa das publicações em papel. Né? O Ian Venner, o dono da revista, era o principal interessado em levantar essa bandeira de que vamos salvar as revistas feitas de papel, gente. E o mercado publicitário precisa ajudar isso. A gente só vai morrer porque não tem mais anúncio, porque vocês não estão achando que é importante, né? E não é porque as revistas não davam número, não tinham resultado, porque a Rolling Stone tinha muitos assinantes lá fora. Né? No Brasil não, mas lá fora ela era um veículo que justificava qualquer coisa porque tinha centenas de milhares de assinantes há muito tempo. E mesmo assim, não conseguiu evitar que muitos dos anunciantes começassem a realmente abolir o impresso e ir apenas para o digital, só internet e suas próprias iniciativas. Então, hoje, se a revista morreu, eu não acho que é porque o leitor parou de ler a revista, mas as revistas foram ficando piores e o leitor parou de ler. E as revistas ficaram piores porque ficaram com equipes cada vez mais enxutas, porque a conta parou de fechar. Não só porque o papel ficou caro ou porque no fundo, se você pega o quanto uma revista... Por que uma revista existia na banca? Porque ela dava dinheiro. E como ela dava dinheiro? Publicidade. Venda em banca nunca foi a coisa que pagou a conta. Venda em banca pagava o custo, né? Mas para dar lucro e A fazer a não ser que revista você crescer... vendesse muito, né? Não, e eram poucas revistas que vendiam muito, cada Era vez isso. A mais, né? Herói, por exemplo. A Herói, no primeiro momento, era isso. Se pagava 100%. É, dava muito lucro vendendo na banca, mas o que as pessoas não sabem é que revista nunca deu lucro e nenhuma revista muito, né? Se você pega, tinha uma época que a gente falava, não, a Veja vende 500 mil exemplares, ou a Veja tem 500 mil assinantes, e alguém chegou e falou, não tem, cara, não tem, esse número não existe há muito tempo, né? Então, assim, se as pessoas soubessem o quanto as revistas realmente vendiam na metade dos anos 2000, ficariam enojadas, né? Diria o Gunter Schweitzer, né? Porque realmente vendia tão mal, né? E editoras, assim, revistas super cool no mercado, ninguém sabia que vendiam 5 mil exemplares, 7 mil exemplares. Por quê? Porque existia uma cadeia ali de sustentação dos anunciantes, né? As agências que compravam a bronca. E um belo dia pararam, desistiram, na verdade. Aos poucos as revistas foram afinando, piorando, demitindo, as equipes foram ficando desse tamanho. O leitor começou a perceber e realmente a internet é mais rápida e é mais barata do que esperar essa revista que não chega nunca. Eu assino essa porra e a revista não chega. Todos os motivos possíveis, né?
que fizeram o produto chegar até onde a revista ser o que é hoje, a banca de jornal ser o que é hoje. Eu sempre vou lamentar, mas não como um nostálgico ou como um jornalista velho, e sim como um cara que não se conforma mesmo Mas que eu acho... termina, um produto tão maravilhoso, cara, que todo mundo deixou morrer, na verdade, assim, não tem por que revista não continuar existindo hoje no mundo, nesse mundo que a gente vive. Eu não entendo, eu entendo o movimento global das gerações mais jovens pelo desapego, pelo fim do acúmulo. Os lugares, os apartamentos são pequenos e não sei o quê, tem tudo digital para quê? Eu entendo esse movimento, mas ao mesmo tempo, cara, a minha geração, a tua geração, a geração das pessoas mais velhas, a gente também parou de comprar revista. Nós somos raras exceções que compramos as revistas importadas, tal, mas a gente também abandonou o barco, né? Seja Mas sei como lá, eu ia comentar exatamente isso. Assim, eu parei de comprar revista porque não tem mais revista boa. E eu acho que a grande chave é isso. Passou-se a fazer revista, especificamente, não acho que é só revista, mas enfim, para o mercado mais do que para o leitor. Então, para atingir anunciantes, sabe? E aí entra nessa coisa do, não, vamos fazer um bem bolado aqui, uma coisa acolá. E o leitor saca. O leitor pode não ter ferramenta para virar e falar assim, isso aqui é uma publicidade disfarçada. Isso aqui como é que é o nome? Branded publicitorial, content. Exato. branded. Todos esses meio termo para falar publicidade disfarçada, né? Mas ele saca que aquilo não é o que ele quer ler, saca? Os publicitários acham que enganam as pessoas olham e falam, isso é publicidade, isso não é o que eu estou interessado. Tem muita gente que cai, claro que tem muita gente que cai, mas não o suficiente para engatilhar, para Sim, o Branded engatar mesmo, Content, né? inclusive, sustentou muitas revistas já em fase de terminal, né? O Branded, o anúncio publicitário tradicional de revistas vendido pelo departamento comercial. Vai sair uma cerveja nova, um anúncio aqui da sua cerveja aqui na segunda e na terceira página, que legal, não sei o quê. Isso Não, aí foi ficando cada vez fora as revistas de marca, né? As fora revistas de de marca que às vezes traz o nome da marca, às vezes não traz o nome da marca, mas você folheia a revista inteira e você sabe que aquela marca está bancando tudo, né? sim, mas o branded content, a matéria, não a matéria paga, mas o conteúdo patrocinado, publi editorial, virou uma fonte de renda muito importante, né? Isso E é jornalismo, né? Isso é isso, não, né? nem vou sem entrar nesse mérito, mas assim, a gente tratava como se fosse um anúncio que a gente tinha que contratar alguém para escrever, né? E a diversificação, você tem que começar a utilizar a marca para fazer outras coisas. Então a Rolling Stone investiu na ideia de criar uma corrida, né? Uma corrida anual, né? A Rolling Stone Music and Run, que teve uma época que estava dando mais dinheiro ainda do que a A revista como revista. um todo. Daí você vê, assim, a revista era uma ideia muito boa, né? O papel, assim, livro, por exemplo, a gente pode entrar nessa, assim, você acha que livro vai morrer? Acho que nunca vai morrer, mas, pô, livro vende-se cada vez menos no Brasil, né? Eu tô falando de Brasil, mas, assim, isso é, obviamente, um fenômeno global, né? Eu ia falar assim, não, mas pelo menos na Inglaterra ainda se vende muita revista. E a gente está ouvindo aí todos os dias uma revista inglesa morrendo, né? Eu E acho lá que fora, o que está acontecendo nos aí Estados tem Unidos. esse outro lado aí, que é justamente o papel, como a gente consumia, não pode ser consumido na escala que estava sendo. É um acúmulo muito Também, grande. Tipo, sustentável, né? as pessoas não têm espaço para guardar, como você mencionou, mas também tempo para ler. Enfim, eu acho que o impresso Sim. ainda sobrevive de alguma forma, mas de outro jeito. Pablo, a gente Pois pode é, ficar umas horas ainda falando disso, cara, mas eu acho melhor a gente continuar esse papo depois, hein? E eu acho senão, uma boa também. a gente Sei podia lá, inventar alguma coisa aí para fazer junto, pô, certo? seria massa. Mas, pô, Vamos lamento nessa. aí interromper aí para quem está curtindo o papo, mas depois eu e o Pablo voltamos com alguma coisa aí em breve. E, pô, Pablo, queria agradecer aí, porque no fim contei toda a tua biografia, peguei aí inclusive um furo, a história da sua ida para Rolling Stone, que eu não contava com Pois essa, é. É, e ao mesmo tempo a gente fez esse panorama geral aí do que aconteceu no jornalismo pop brasileiro nos últimos anos. a gente se lamentou um pouco, mas não é que a gente é amargo, né? É que a gente lembra como era bom, pô. Mas, assim, Vai voltar a ser bom, né? É o pena. é, Uma hora piora, outra hora melhora. Vamos também torcer. acho.
É que assim, repetindo uma coisa que eu falei assim, mas só para reforçar o ano que eu conheci você, o ano de 2001, foi incrível, assim, em muitos aspectos, não apenas porque a gente estava lá vivendo o sonho de fazer as revistas que a gente tinha vontade, mas a gente tinha um momento global, brasileiro, tão diferente de esperança, né, digamos assim, de as coisas vão dar certo, as coisas vão rolar. Não, nada que a gente quiser é impossível. Tudo dá para fazer. E não é porque a gente era moleque, né? Você tinha 25, eu tinha 22, 23. A gente era esperançoso. A gente era feliz. Tinha uma Nada matéria parecia. na Play que era Brasil 2010. Eu lembro disso direto, você lembra? Tem uma Lembro, matéria que é claro. Brasil 2010, que era tipo, sei lá, 10 páginas falando o que vai acontecer com o Brasil daqui a 8 anos. E E o aí Brasil era, 2010 é um tipo, lugar incrível. discussões altíssimo nível sobre, beleza, a gente vai ter banda larga para a população, a internet vai ser de graça. E aí, quando chega 2010, a gente está exatamente nesse momento, né? Tudo está dando certo. E realmente viver essa década aí, essa década dos 2000 no Brasil, para a idade que a gente tinha e a disposição que a gente tinha a fazer as coisas, assim, não tem preço. E é por isso que esse papo é saboroso, por isso que conversar sobre isso, em nenhum momento é amargurado, do tipo, aqueles jornalistas quarentão lembrando como era bom a época da revista. Não era isso, é porque realmente era uma delícia. A gente se E eu divertia. acho que também tem outra coisa que não é simplesmente a nostalgia, né? Da gente colocar essa perspectiva e colocar isso hoje, né? Como é que a gente repensa, tipo, todos os conceitos e como a gente amadureceu nesse período, mas dentro desse outro cenário, né? Enfim, sem contar a pandemia, que eu até falei no começo aqui antes de te chamar, que a gente até eventualmente falaria de quarentena e pandemia, mas felizmente não abordamos esse assunto, né? Muito Não papo falar bom. sobre isso hoje é o novo falar sobre isso, eu acho, sabe? Eu tava pensando hoje, será que é possível você ficar o dia inteiro, um dia inteiro, sem falar sobre isso com qualquer pessoa, em rede social, consigo mesmo, por WhatsApp? Cara, eu acho que dá. Que dá, Eu dá. quase consigo. É que hoje eu tive que sair, eu saí de máscara, então você lembra, pô, eu saí Tem de que usar máscara, né? máscara, né? Pois é. Tem que usar máscara, mas enfim. Pablo, obrigado aí pelo seu tempo. Vamos continuar esse papo aí em breve. Sempre um prazer. Vamos Vamos sim. falando, Me bicho. chama que eu vou. Valeu. Valeu, Obrigado. galera. Até o próximo.